Muito bom dia, senhoras e senhores. Good morning, ladies and gentlemen. Buenos dias, senhores e senhoras. Paraguai está aqui, nos acompanha. Que alegria, que honra, que honor estar nessa manhã maravilhosa. Lindas palavras de vocês, que tem uma história. Muito grato pela oportunidade. Muitos amigos, eu estou emocionado e nós somos seres humanos e somos da emoção. Muitas vezes a emoção está fazendo parte de muita gente. Hoje um dia histórico nas nossas vidas, um dia histórico na história desse país, e um dia histórico aqui também, a segunda edição maravilhosa de pessoas, de entidades, de organizações que estão buscando essa agricultura diferente, e que já está acontecendo em várias partes do mundo, na verdade, vocês sabem muito bem. E as coisas que ele leu aqui, isso aí também não quer dizer nada, como diz o ditado, vamos ver agora, né? E onde nós estamos, né? Sempre onde nós estamos. E primeiramente, quando você cita Deus, né, quando fala de Deus, principalmente na ciência, né, muitas vezes não é falado, né? Tem um livro extraordinário de um médico americano, que agora me sumiu o nome dele, já tem os seus 82, 83 anos, ele coordenou o estudo, e eu estou lembrando isso aqui agora, porque eu também não sei muito o que eu vou falar, o estudo do genoma humano, ele coordenou no mundo, esse médico. Sabe que ele é mais ou menos, William? Acho que ele tem E ele era ateu, ele não acreditava em nada. E nesses anos de estudo, e ele escreveu esse livro, eu tenho esse livro, né? Foi traduzido em português, e maravilhoso, recebi de um amigo, que já está talvez aqui nos acompanhando também, e ele chegou a Deus, através da ciência, de ver que é impossível nós pensarmos, tudo tem uma força, uma energia grande que está por trás. E nessa energia de vida aqui eu tenho muitos produtores, muitos amigos de vários estados, né? E uma honra, uma alegria sempre estar. Quem que é das Minas Gerais aí, levanta a mão, por favor. Mineiros e mineiras. E agora quem que é de São Paulo? Está ali São Paulo. Paraná? Está aí os paranaenses. Quem mais? Rio Grande do Sul, cadê os gaúchos? Está ali o gaúcho ali. Estamos ali. Paraguai? Onde estão no Paraguai, Deus? Aí. Que mais? Bahia? Santa Colomba? O mineiro está lá, mas é mineiro, mas está na Santa Colomba. Quem mais, pessoal? Goiás? Goiás? Quem mais? Outro estado? Brasília, DF e tudo mais. Maravilha. Pessoal, acho que é só apertar o trem aqui. Regenerativo, né? Esse é um tema que inclusive está sendo objeto de discussão na FAO, diversas entidades, o próximo Congresso Brasileiro e Internacional de Ciência do Solo, de Plantio Direto, né, da Federação Brasileira, que vai ser lançado inclusive amanhã, quinta-feira, lá em Brasília, vai ser no próximo ano, 7 a 9 de julho, um evento que vai juntar 1.000 pessoas para discutir essa agricultura regenerativa. Temos vários produtores, aqui é Ivo, tantos outros exemplares, né, de café, Carril, Luizinho, tantos produtores de cana mota, tantos amigos. E pessoal, eu estou incumbido aqui de falar um pouco assim de um overview, uma visão um pouco geral daquilo que nós estamos. Eu tenho amigos que falam, eu não gosto da palavra regenerativa, que é legal, porque regenerativa significa que nós já erramos, mas nós estamos sempre regenerando, né, na nossa vida. Então eu vou tentar mostrar para vocês, dar uma visão assim dos diferentes componentes, os diferentes passos da agricultura regenerativa, ou algumas pessoas, produtores, ou a própria ciência, né, desse tema tão interessante, né, que não se falava no passado, se falava de agricultura conservacionista, de agricultura. E quem de nós que já não participou daquela agricultura antiga, né, aquela agricultura que tinha problemas, né, tinha muita erosão. Será que a erosão é um problema ainda hoje? Não. Isso aqui são dados das Nações Unidas. Mas as Nações Unidas tem muita gente de esquerda, não vamos discutir aqui esquerda, direita, mas esses são fatos, olha aqui, ó. Mais ou menos 1/3 dos solos do mundo estão em degradação. E se alguma coisa não for feita, estimativas, projeções, e que isso não vai acontecer, de 90% dos solos do mundo, que já temos problemas seríssimos, vocês sabem disso, podem estar comprometidos. Isso aqui é interessante, né? Lá em Hohenheimer University, lá na Alemanha, isso aqui, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é um arado de vertedeira, como se habla aí, um arado de rejas, um arado de um moldboard plow. Isso aqui era usado no século passado, e é interessante nesse museu aqui,
que ali tem um arado de ouro, e todo ano tem uma festa, né, a festa da agricultura, a festa das colheitas, e aí eles desfilam esse arado de ouro. Então ali, e ao mesmo tempo na Inglaterra, conta a história, a ciência e os escritos, que foram desenvolvido o arado. Sim, mas esse arado ele serviu para aquele momento que eram neves, as tecnologias, obviamente, como foi enumerado, ela tem avançado, os desafios, os grandes passos aí da humanidade, e ele era para quê? Para inverter a leiva, para aquecer o solo, para produzir batata, para produzir trigo, para produzir cevada, principalmente os alemães, né? Para produzir cevada, para produzir malte, para produzir cerveja, enfim, fazer pão e tudo isso. E isso aqui, gente, era puxado por cabo de aço, né? Nós vimos isso aqui, um negócio... E ao mesmo tempo acontecia isso também na Inglaterra. E teve uma reunião da FAO, em Roma, eu não estava nessa reunião, tive algumas reuniões com ele, também sou um consultor da FAO, tive várias missões. Só na África tivemos 43 missões, dos 34 países africanos que eu visitei, dos 54 que fazem o continente. E o que aconteceu? Foi uma reunião mundial, e aí apresentaram... O pessoal da América Latina aqui levou um pequeno arado e falou, estou devolvendo a vocês, europeus, nós não precisamos mais do arado. O arado trouxe desgraça, o arado trouxe várias outras coisas. Mas isso nós não vamos entrar nessa discussão, gente. Você vê muita gente fala contra as multinacionais. Se as multinacionais não tivessem entrado no Brasil, talvez nós estaríamos num outro estágio lá, como uma Burkina Faso, que é o terceiro país mais pobre do mundo, lá na África. Enfim, agora nós temos que o grande desafio é, como diz a Cora Coralina, né? Aquela escritora maravilhosa que já nos deixou também, falava o seguinte, o mais difícil de tudo, o que é? É decidir. Nós temos uma informação, e aí eu vou lembrando, na minha cabeça vai aparecendo a experiência, então não me conhece, eu tenho... Quem já me conhecia, levanta a mão aí. Quem já me tinha conhecido? Quem não me conhecia? Levanta a mão. É pouca gente também, então. Tem que melhorar minhas histórias, né? E eu me lembro em Cascavel, lá numa reunião, numa noite fria, no Hotel de Ville, e eu estava falando para uns 60 produtores numa noite, tomamos um vinho depois, aí um produtor perguntou, seu Calegari, tem agrônomo bom? Tem agrônomo ruim? Aí eu pensei, o que eu vou falar, né? E o que eu falei a ele há 18 anos mais ou menos, é o que eu falaria agora, porque aquela hora eu emprestei lá o Gerardinho do Goiás, né professor Toninho? Né? O que eu vou responder agora aqui, né? Quando ele perguntou, e aí tem umas dicas, né? Então eu tenho 2 anos de teologia, eu tenho 2 anos de filosofia, eu tenho 2 anos de psicologia, sou agrônomo. Então eu dou uma navegada por umas coisas lá, minha mulher é psicóloga, minha filha é psicanalista. Então a gente analisa um pouco. Aí o que ele falou? Enquanto você não tem uma resposta, você devolve com uma pergunta. Eu perguntei, por que o senhor está perguntando? E daí eu já pedi para o Gerardinho, pedi para um santo, um dele não estava em casa, pedi para o outro, me acorde. Aí eu respondi o seguinte, olha, tem agrônomos e agrônomos, porque eu sou técnico agrícola, eu sou agrônomo, né? Tem agrônomos e agrônomos. Tem médicos e médicos, tem produtores e produtores. Isso em todo lugar. Em qualquer lugar do mundo é assim. Mas não é que eu estou dizendo que é assim porque eu sei, não. Mas as experiências que a gente teve por aí tem mostrado isso, né? Que com quem que o senhor está? Você tem que confiar naquela pessoa. E hoje, gente, mais do que nunca, nesse momento, muitas vezes de desconfiança, de fake news, de informação que você não sabe se é verdadeira ou que não é, a credibilidade, uma história que não estou falando de 6 décadas, e resultados científicos embasados na validação do campo, é o produtor que é soberano. Eu sou um técnico agrícola, eu sou um pequeno produtor, filho de produtor, eu para mim tenho um bocado de livros, umas coisas que eu escrevi, mas isso diz muito pouco. O que interessa é o resultado lá no campo, lá na fazenda. Então esse aqui é só um pouquinho desse histórico, né? Rapidinho. Essas práticas eu vou correr um pouco aqui. Na década de 70, muita gente jovem aqui, de vocês, mas você chegava numa reunião de plantio direto, né, começou lá com o Herbert Bart, 72, lá em Rolândia, né? Hoje a Marie, filha dele que está correndo bastante, toda a federação e tantas pessoas, tantos produtores, pessoal de Castro e várias regiões do Brasil, né? Então era comum você encontrar, se perguntar, quem começou o plantio direto uma vez e quem começou 2? Tinha, às vezes, eu perguntar 9 vezes, ele começava e parava porque não funcionava. Mas então o que você está querendo dizer, seu Calegari? Eu estou querendo dizer, gente, que isso aqui não é do passado, isso aqui é do presente. A erosão voltou, porque os terraços foram tirados. A erosão voltou, isso aqui é erosão. Mas isso aqui é uma chuva, mas isso aqui é água limpa. Mas quem disse que erosão tem que ter solo? Erosão é perda de nutrientes.
Esse aqui é um produtor ali de Astorga, que tem um dia de campo muito famoso, que foi agora recentemente, já estão 28 anos esse produtor, junto com a Emater. Isso aqui aqui está invertido, né? Mas é a pendente, né? A top sequência. E isso aqui é plantio direto, há mais de 25 anos. Isso aqui tem palhada, isso aqui são terraços. E o que aconteceu com o seu potássio? Ele foi embora. Ele tá indo embora, tá certo? Perdão, aqui ó, aqui lá de cima, mesmo com isso, a água, a chuva, a erosão ou a enxurrada está levando nutrientes. Então é uma erosão, você está perdendo. A erosão é aquela que nós muitas vezes não se enxerga, e isso é no centro-sul do Paraná. Então isso eu estou falando, isso aqui é um solo arenoso. Tem muitas mensagens em cada um desses slides, ela vai estar disponibilizada para vocês aí. Essa aqui é do solo arenoso. Qual que é a mensagem do solo arenoso? É proibido mexer. É proibido. Você não pode tocar. O IAPAR, o Instituto hoje IDR, que eu trabalhei 36 anos lá na pesquisa, sou ainda um pesquisador visitante, isso também não quer dizer nada. Fizeram um trabalho de 12 anos em Paranavaí e Umuarama, estações experimentais, as 17 do IAPAR, essa região do Arenito, 1,5 milhão de hectares. E o que aconteceu? Plantio direto, com qualidade, com animal, integração. E aí tocou o solo. Parcelas grandes, 5 repetições. Onde mexeu, o que ganhou em 12 anos, 14 safras de verão e inverno, mexeu uma vez, o que ganhou na pá, perdeu na picareta. Perdeu tudo. Então todo o avanço, por quê? Porque esse solo é quase zero os microagregados. Se você não tem microagregado, não tem proteção física da matéria orgânica. Não tem o que ponte de Van der Waals, proteção química. Não tem os microagregados onde o carbono está escondidinho aqui dentro de um solo argiloso, que mesmo que de repente você está mexendo nele, ele está protegido, e aqui não. E aí, os organismos, principalmente os micros, vão atacar e as perdas de carbono são muito grandes. Então o que eu estou falando é uma coisa do passado. Não, estou falando uma coisa do presente. A erosão, agora, essa semana, hoje, por exemplo, hoje, dia 2 de setembro, hoje está tendo uma reunião muito interessante, um dia de campo, lá próximo a Cambé, trabalho de pesquisa de vários anos a nível de produtor, são várias dessas pesquisas. E teve uma reunião a semana passada, lá na Associação de Agrônomos de Londrina, nós estávamos lá, e foram apresentados os resultados de 9 anos. Mostrou o seguinte, em várias regiões do Paraná, em solo argiloso, plantio direto, com palhada, onde não tinha o terraço, a média, 15 sacas de soja a mais de produtividade, de 60, 62 para 75, 77, onde tinha o terraço. Vocês estão entendendo? Então, terraceamento, isso no café. Mas por que tirou? Porque é das máquinas, porque levantaram uma bandeira lá no Rio Grande do Sul. E aí depois as instituições da universidade falaram o seguinte, o terraço é importante, não é para segurar solo, o terraço é para segurar o excesso de água. Tá certo? Então nós precisamos, tem uns slides que às vezes está em inglês e por aí afora. Então nós temos soja, temos milho, temos feijão, temos sorgo, temos trigo, girassol, diversas, aveia preta, trigo, plantio direto, sistema com qualidade. É esse que nós temos que buscar. Então na década de 70, o sistema convencional é esse, depois melhoraram um pouco dos terraços, o Paraná chegou a ganhar um prêmio internacional, que era a região do mundo que mais tinha o que a área sistematizada em microbacia, e hoje a erosão voltou. Hoje um dos problemas do Paraná é erosão, hoje um dos problemas do Brasil é erosão, do problema do mundo é erosão. Então pessoal, um solo coberto, né? Você viu um solo descoberto, isso aqui tudo que eu estou fazendo, você já sabe melhor que eu, estou chovendo molhado. Acima de 32 graus, a literatura, o que é a literatura? São os livros, claro que tem algumas regiões, de repente você tem um solo, um chernozemo que é diferente, mas a maioria das regiões, acima de 32 graus, a zona das raízes, o que acontece? Elas não estão fazendo nada, aquela zona que está acima não tem metabolismo, é quase zero metabolismo, não tem absorção de água, não tem fluxo de nutrientes, não tem o quê? Fotossíntese. Então por isso nós precisamos. Seu Calegaro, o senhor está falando dos trópicos. Não, estamos falando do mundo. Eu também acreditava que muitos professores me ensinaram, isso não quer dizer que aquilo que nós ensinamos está certo, aquilo que outros professores, todos nós temos erros e acertos, e a vida de erros e acertos. Eu esqueci de falar logo no início, quem não tem um problema na vida? Um problema emocional, um problema de família, um problema econômico, de saúde, todo mundo tem. Graças a Deus nós temos mais soluções que problemas. Nós temos mais saídas que problemas, que isso é muito importante. Então, o que acontece? Esse diferencial, que nós, então nos solos temperados, né?
Não, mas aqui é um problema dos trópicos, né? Por isso que tem a ICAF, European Conservation Agriculture Foundation, que é a Associação Europeia de Plantio Direto, que hoje está lá em 26, 27 países da Europa, e tivemos várias vezes, e eu aprendi com eles o seguinte, gente, lá na Ucrânia, por que é grande guerra? Nós não vamos discutir guerra, mas é geopolítica, grande parte delas. O Chernozem, que é de 4, 5 metros, solo preto, negro, de 22, 28, 48% de matéria orgânica, mesmo com 5, 6 meses de frio, neve, preparou, mexeu, matéria orgânica caindo, em 5, 10, 15 anos, baixando para 3, 4. Mesmo em clima temperado. Então não é só questão do clima tropical. Por isso que, inclusive nesses países, esse sistema que protege mais o solo, para a gente construir matéria orgânica. Nós vamos discutir um pouco mais adiante, já falamos isso da areia. Esse aqui no sul do Brasil, gente, isso aqui foi aquela grande revolução e que, graças a Deus, está revertendo. Por quê? Porque viram que você está perdendo água, você perdendo nutriente e perdendo produtividade. Eu falei agora há pouco, dados agora de 9 anos, foi apresentado a doutora Graziela Barbosa, doutora, 9 anos, um aumento de 15 sacas de nesses 9 locais, a mais por causa do terraço, mesmo de plantio direto. Por quê? Porque o plantio direto, quando você tem, e nós estamos vendo, o clima está mudando ou não, essa é uma grande discussão mundial, né? Mas que está alterando a distribuição de chuvas, as intensidades, e aí altas intensidades, o sistema plantio direto, se realmente não esteja ramificado aí de poros, bioporos, que nós vamos ver, e que vocês sabem, ele não é um dos melhores sistemas para guardar água. Então nós temos que aumentar. Então a compactação do solo, vocês estiveram aqui com o Crucial, tiveram com o professor Toninho, que está aqui, nosso amigo Teixeira, né, no primeiro. E quantas informações que tem a compactação, mas a compactação, seu colega, então ela dificulta a entrada de quê? De ar, de água, crescimento de raízes, o que mais? Então nós precisamos ter esse fluxo contínuo, nós temos que desenvolver um sistema, ou que ele seja café, ou que ele seja soja, que seja cacau, milho, trigo, algodão, girassol, sorgo, HF, o que for, esse fluxo. Por quê? Porque se tiver uma compactação severa na superfície, as leguminosas, as aeróbicas é que vão fazer grande parte do bom trabalho. Inclusive as leguminosas, não tem fixação de carbono. A minha tese de doutorado de 2006, não vem ao caso, 19 anos atrás, foi em sequestro de carbono. O experimento que nós temos, e a parte tem, eu estou aposentado há 14 anos, quase 14, mas eu prefiro falar esse número 14. Então, o que acontece? Mostra que tantos anos, ali não é a minha tese, tem 12 teses, tem 34 artigos, 12 internacionais, mas não é o Calegari, é o professor daqui, a Maria Fink da Alemanha, que é uma das lendas mundiais da agricultura regenerativa, o professor Toninho esteve com ela, conheceu, e tantos outros, né? Daniel Tessier da França, uma lenda do presidente do INRA, o maior instituto de pesquisa da França, que é maior que toda a pesquisa do Brasil. Então, gente, eu não vim aqui para elogiar europeu, nem elogiar americano, eu quero dizer o seguinte, nós somos mais um. Então, eu tive no ano passado em 12 países, eu tive na Inglaterra uma semana, na França, você vai ensinar os ingleses, eu fui lá, aprendi 65%. A França abraçou o melange de plein de couverture, que está uma loucura, 15, 20% das áreas. Mas nós não sabíamos. Mas a França não é o que fala do Macron na televisão, gente, a França é outra coisa. Então nós temos muitas informações desencontradas. Então o que eu tenho que buscar? Se o solo estiver compactado, eu não tenho o quê? O sequestro vai perto de zero. E depois nós vamos discutir um pouco isso mais adiante. Eu preciso de fluxo de oxigênio, eu tenho que ter vida. Se não tiver micro-organismo, e aí com todo respeito à ciência, respeito a tantas pessoas, tem gente que trabalha com carbono há tantos anos, eu não sou especialista em carbono, embora tenha feito a tese 19 anos atrás, em 2006, com Bill Hargrove William, junto com Wayne Reeves, foram um dos dois em 5 anos que mais publicou nos Estados Unidos da América, nos 50 estados. Então não são pessoas que vieram e que andam, e muitos projetos, quando eu fiz o mestrado em 94, lá na Escócia, em Aberdeen, mas Aberdeen desenvolveu, lá o Instituto Macaulay, beleza, mas eles não têm tropical? Tem projeto na África, outros países tropicais, estou trabalhando há 20 anos antes, com trópicos também. Só que as informações, eu fui esses dias, falou, não, aqui, com todo respeito, falou o seguinte, no Brasil nós não precisamos de ninguém mais. Gente, nós não precisamos de ninguém mais. Esse trabalho que está aqui é o melhor do mundo. Então nós temos que ter calma, vamos olhar perto de nós, nosso umbigo, as nossas áreas. Então eu preciso ter isso, gente. Como que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Né? Isso aqui é um slide do professor, que vocês sabem, Crucial, que mostrou. Nós precisamos ter um ambiente favorável, né?
Tem muita a coifa, a zona de alongamento, precisa ter cálcio em profundidade, se não tem divisão celular. E aí nós temos aqui, não longe daqui, não tão perto também, que é a maior experiência de gesso agrícola sulfato de cálcio do mundo, né? Onde que é? Em Piuí, que é fantástico aquilo ali, extraordinário. Então nós precisamos colocar nutrientes, temos que reajustar. Então se eu tiver compactação, eu vou ter problema de infiltração de água, eu vou ter problema de atividade biológica e vou reduzir a produtividade. O professor Telmo Amado nos fala um crescimento de raízes independente, normal, com compactação. Mas qual compactação? É química ou física? Ou é as duas juntas? Onde começa a química, onde ela para, onde começa a física? Deficiência de cálcio, problema de alumínio. Então no decidir é que é o ponto, gente. Agora esse decidir eu tenho que ter as informações, eu tenho que ter o quê? Olha aqui, ó. Dirceu Gassin e Rosolém, o que mostra isso aqui? A compactação. Vocês devem estar pensando, mas você não vai falar mais nada só da compactação, não vou falar assim. Vejam só, gente, só aumentou a densidade. Agora, isso aqui é o número. E qual que é o número do colesterol? Eu tenho um cardiologista que é meu amigo, o Dr. Wellington, mineiro, 32 anos, está entre os 4, 5 melhor do sul do Brasil, para ser mais modesto. Ele fala que alegar de colesterol não tem unanimidade no mundo inteiro. Vitamina D, não tem unanimidade. Eu tenho uns 6 médicos na família, meu filho, mais 2 sobrinhos, mas não importa, não tem unanimidade. O pessoal fala, não, você toma um solzinho, agora nós vamos sair aqui. Vocês que são jovens, sim, 55 para adiante, você pode tomar, ficar de cueca, como eu falo, ficar o dia inteiro no sol, que não vai sintetizar vitamina D. Ah, mas quem que falou? Opa! Aí você tem que ver quem que está falando. Ela participa de 3, 4 congressos mundiais de 30 mil pessoas, trabalhando em pesquisa hoje. Você está entendendo? Então as informações nem sempre elas batem, gente. Aí você fala, não, aqui você pode arar, gradear, mas quanto que você vai perder? Então nós temos que o quê? Hoje tem um monte de informação. Agora, o que nós vamos fazer aqui nas informações? Aquele produtor de Cascavel, com quem o senhor está? Ele está atendendo a demanda? Se o teu consultor está 3, 4 anos, subindo 2, 3 sacos, 4 sacas, meu amigo, está na hora de pensar. Se já estamos a 2, 3 gestões e o teu governante não está dando conta, mas está na hora de nós pensar. Agora, quem vai pensar? Se 25% da população não pensa, que pensa, o restante segue a boiada. Então, eu vou ter problema de aqui, ó, de diminuição de absorção de N, na compactação de potássio, de cálcio. Quer dizer, então se eu não corrigir a parte física, né, vamos chegar mais adiante na biológica e também na química, não adianta. Não adianta ter um produto mágico, um fertilizante de alta qualidade, alta tecnologia avançada, ter drones e tem todo um aparato, se eu não ajustar todos esses componentes. Então eu preciso chegar no solo vivo. E a grande pergunta, aí vem, o que é o modelo, né, que a senhora falou, né, da mãe natureza? Então esse é o nosso modelo, e uma floresta que tem o quê? Nós estávamos ali em Monte Carmelo, numa reunião lá na Juliana e o Rafael, o Café Monserrado ganhou o prêmio aí, que serviu o rei da... Vamos ver mais adiante, depois nós vamos ver o Luizinho, o Carrilho e a turma, que serviu lá o rei da Inglaterra, e nós estávamos nesse evento, choveu bastante, até umas 100 pessoas, chegou 200, o ônibus encalhou, que tinha terra, o trator puxou, e a doutora Ieda Mendes falando, né, pai do bioanálise, junto com o falecido Martinhão, e aí ela contando e falando, daí um produtor falou, escuta, doutor, mas a natureza às vezes ela judia demais de nós, né? Tipo assim, nós temos que... Ele falou, não, nós temos que ajoelhar e seguir ela, são 83 milhões de anos ou mais, ela equilibrou, ela definiu o que é mais interessante para aquelas regiões, de macro, micro, mesofauna, flora e tudo isso. Então nós temos um montão, ou milhões, bilhões, trilhões, e cada dia a ciência está descobrindo estrelas e outros do universo, e também nós estamos... Eu me lembro de um curso que teve um francês que deu lá no IAPAR há muitos anos, sobre matéria orgânica, ele falou que nós entendíamos de 8 a 12%, mais ou menos que nós sabemos um pouquinho, né, da mente humana. Vocês sabiam que é um lugar que eu quero ir, se Deus quiser ainda? Israel, quando melhorar um pouco as coisas. E também vários outros lugares, mas a montanha do Tibete, que os monges, vocês já leram alguma coisa sobre os livros dos monges do Tibete? Que eles se comunicam a 60, 100 quilômetros, 200 quilômetros só mentalmente. Quer dizer, então é possível tanta coisa, gente, de energia, força. Então, e nós precisamos dessa palavra mágica. Isso eu aprendi aos 18, 20 anos, nós precisamos de um diagnóstico. Qualquer lugar é diagnóstico. É a saúde, é diagnóstico. Eu estou com uma dor, mas qual que é a origem? Qual que é o gênese dela? Eu tenho essa cultura bonita, mas está produzindo. Às vezes você tem uma cultura bonita, cresceu bastante, não tem nódulo.
Você tem uma cultura bastante, mas tem um pH baixo, não está corrigido. Na época da pandemia que nós passamos, e eu, graças a Deus, estou vivo, que eu passei um Covid terrível. E às vezes você vai esquecendo muita coisa. Às vezes eu estou falando uma coisa, por que eu estou falando mesmo? Some, desaparece. E eu viajo bastante. E chego muitas vezes no hotel. Esses dias mesmo eu cheguei no hotel, o moço falou, senhor casado, solteiro? Eu esqueci. Não, essa é brincadeira. Você vê minha mulher, que eu 39 anos casada, me mata. Pessoal, eu preciso saber como é que está a minha parte biológica, quem está ali, se eu tenho pseudomonas, se eu tenho bacilo, se eu tenho tricoderma, se eu tenho azospirilo, quem que eu tenho ali? E se eu tenho também pítio, se eu tenho fusário, se eu tenho risocto, o que eu estou enfrentando? Quem são meus inimigos? Quem são os desafiadores? Isso é na cana, na soja, no milho, no feijão. Como é que está a parte química? Na pandemia, aí eu falei essa uma que veio na minha cabeça, na pandemia, eu escutei vocês, quantas lives, né? O pessoal cansou também de tanta live, né? Eu vi muitos grandes sábios do Brasil falando o seguinte, a parte química no Brasil está resolvida, uma ova, mentira! Vocês me desculpem, que eu estou vendo que tem alguns também sonolentos, já estou aproveitando para acordar também. Mentira! A parte química é seríssima, porque desequilíbrio. Moçada, você vai em produtor de 1, 2, 5, 10, porque nós conversamos, temos amigos, a semana que vem o pessoal da SLC está indo aonde? Está indo lá para os Estados Unidos. Ah, mas fazer o que nos Estados Unidos? Sabe que vão acompanhar os rapazes? Não. Vão ver tecnologia, porque tem região nos Estados Unidos que estão usando o mínimo e estão aumentando, estão colhendo 14 toneladas de soja por hectare, que estão usando compostagem, estão usando nutriente com qualidade, estão fazendo biodiversidade, bioativação, mix de plantas, um monte de biológicos, ajustes, e a mãe natureza retribuindo. Então esse diagnóstico, gente, é a base. Eu tive muitas vezes na África, 43, 44 missões na África, Estados Unidos muitas vezes, e não importa, Canadá, tantos países da Europa. Qual que é o mesmo? É o mesmo problema lá no Chaco, Paraguai, é o mesmo problema lá no cantinho do Rio Grande do Sul, é o mesmo problema lá no cantinho do Tocantins, é o mesmo diagnóstico. Mas eu não sei fazer, mas quem que sabe? Então nós temos que buscar informações. Já não dá mais hoje, gente, não, você tem que adubar mais, não, você tem que botar mais densidade. Mas densidade do quê? Então, pessoal, olha, isso aqui é num solo lá, eu aprendi a manejar nos 3, 4 anos, isso aqui é numa fazenda lá no Piauí, Baixa Grande do Ribeiro, no Grupo Zanella. Quem já ouviu falar? Quem conhece o Grupo Zanella? Fantástico, né? Pessoal que está exportando há 10 anos, 49% da exportação de feijão, de mungo, mangue bean, vigna radiata, de feijão calpi, vigna unguiculata, de fazeolos e de pipoca para Disney, tanto, o maior do Brasil. Só que não sai, pode procurar, você tem uma foto, não tem nada, eles só fazem. Então, aqui nós aprendemos a manejar o quê? Em solo arenoso, que nós precisamos de raízes, nós precisamos de ajustes nutricionais, nós precisamos de cálcio, precisamos de nutrientes, precisa ter os nutrientes. Ele não vai vir do nada, o nitrogênio está aqui, 78% dele, nós vamos ajudar. Agora, se eu não tiver solubilizadores, se o solo estiver pobre, eu tenho que colocar, como é que eu vou colocar? É outra coisa. Então tem que ser esse diagnóstico, gente. Micro, tem muito produtor, seu Calegari, meu micro é bem conversa, né? Será que precisa de hormônio? Será que precisa mesmo de aminoácidos, esse estranho aí? Aí eu falei, mas quanto o senhor está colhendo? Eu falei, mais ou menos quanto? Uns 60 está mais ou menos? Isso é 1 ano e meio atrás. O que é 60 sacas de soja hoje, gente? O grande desafio hoje é a diversificação. Como é que vão ficar os pequenos e médios produtores com preço de commodities internacionais? Ah, mas poderia ser diferente, poderia. Mas o que nós temos, isso é hoje. Hoje é isso. E como é que nós vamos fazer? E perguntando, não, mas o micronutriente é tão pouco, senhor Calegari. É tão pouco, mas importante e necessário. Então a parte química não está resolvida, não. Pessoal, nós participamos de vários projetos, inclusive do IAPAR e outros. Na minha mão passou mais de 400 mil análises de solo. Eu vou estar baixo, para não dizer 500, 400 mil. Eu encontrei 2 ou 3 que estavam próximo do ideal. E as outras, todo tinha problema. Inclusive o nosso trabalho, que tem problema até hoje. Não é tão simples assim. Se fosse simples assim, você tem o que? Isso. Então, pessoal, diagnóstico. Tem compactação? Qual que é o nível? É leve, mediana, severa? Ah, mas seu Calegari, solo argiloso? Nós temos uma experiência. 39 anos, 73% de argila, 39 anos de cultivo. Eu sou aposentado, sou pesquisador visitando, IAPAR em Pato Branco, um latossolo aluminoférrico. 39 anos, não tem compactação. Por quê? Tem raízes, tem vida, nunca foi aplicado nematicida. Agora, ajustes nutricionais, claro que sim. E produtividade, claro que sim. Precisa de calagem, gessagem.
O gesso agrícola, gente, sulfato de cálcio. Se você for ver, o Rio Grande do Sul, claro que tem seus problemas terríveis, né? Vou estar lá semana que vem, se Deus quiser. E um programa junto com o pessoal da Emater para rejuvenescer vários solos. O Rio Grande do Sul usava 0,5 tonelada de calcário por hectare, há 2 anos atrás, a média de todo o estado. Quer dizer, então, nutrientes, macro, isso aqui é fundamental, gente. Agora, claro, vida, e depois os outros componentes, os outros desafios de cada cultura. Então, o grande desafio é você conhece bem o teu solo. Aqui nós temos empresários, temos produtores técnicos, canais. O grande desafio é desenvolver estratégia de um manejo sustentável, regenerativo, equilibrado, economicamente viável. Mas, senhor colega, o senhor fala tudo, o senhor não falou nada regenerativo. Calma, nós já estamos chegando nisso aí. Então, pessoal, olha aqui, ó, esse slide, quem conhecia? Professor Saraiva. Esse aqui é um professor, doutor aqui da Universidade de Viçosa, Minas Gerais. Isso aqui ele apresentou em 2011, há 14 anos, lá em Curitiba, num encontro sul-brasileiro de 1.100 pessoas, tinha umas 800 pessoas no salão. E quando ele apresentou isso aí, ele falou o seguinte, ó, esse aqui é um iceberg. Quem já viu um iceberg aqui? Eu nunca vi. Eu nunca vi. E esses dias eu mostrei esse slide e uma pessoa falou, eu vi um iceberg. Eu falei, parabéns, o primeiro que eu encontro que vi um iceberg. Eu vi na televisão, mas nunca vi. Então o que ele mostra? Agora o que tem lá embaixo, gente, a maior quantidade de nutrientes, ou grande parte dela, não aparece. Ou está em outra forma. Então como é que nós temos que ter essa visão conjunta de enxergar? E outra coisa, gente, o que nós vemos bastante por aí, aquela batida de doses, né, recomendado, eu uso tantos quilos, olha aqui, ó, 59 graus, aqui 31 graus, o efeito da cobertura, invasoras, outro grande desafio, que é uma consequência, nematóides, gente, onde que é isso aqui, seu colega? Aqui em Goiás, cristalina, o que é isso aqui? Crotalária expectáveis, aqui dentro tem o quê? 85, aí eu participei de uns 6 congressos, 3 internacional de nematóide, porque o nematóide é tão importante e tão necessário. Vocês têm ideia? Quem que trabalha com café aqui? Nós já vamos chegar no café. Café. Será que o nematóide aqui em Minas Gerais, nós estamos nas Minas Gerais aqui, é importante? Está o nosso amigo ali, tudo bem? Cooperativa. É importante? Dados da IPAMIG, de 20 a 25% do sul de Minas, 1/4 do café, o nematóide come. O seu meloidógene incógnita, qual outro? Exígua, em algumas regiões que veio lá do Paraná, o paranaense, que aí detona mesmo. Eu brinco com meus amigos de EPAMIG, se eu fosse 30 segundos secretário de Agricultura, eu criaria um instituto nematóide. Ah, mas dá para consertar, seu colega? Dá. 100%? Não, mas dá para diminuir 30, 40, 50% das perdas do nematóide. É avançar, é fazer. Então aqui, os nematóides, mas precisará, cara, levantar os ovos, conversa, isso aí você vai perder mais rapaz, entendeu? Vai perder mais que a picareta depois. Porque os nematóides, as fêmeas precisam entrar dentro das raízes para botar seus ovos. Aqui tem um fator de produção, tem a monocrotalina. E aí nós temos várias plantas, aí nós temos nematicida. E eu acreditei em planta de cobertura, que nós já vamos chegar lá, que é o meu circo ali, a minha avenida de conhecimento e de experiências. Eu achava que com plano de cobertura, se eu fizesse um programa, eu ia conseguir eliminar isso aí, não vai. Nesses 8, 9 anos eu vi que você pode ter uma quantidade de 40, 60, 90 toneladas de massa verde por hectare, toneladas, 8, 10, 12, 15, não dá conta dependendo da população que você tenha de nematóides, dos desafios. Aí nós precisamos dos universitários, nós vamos precisar dos biológicos, nós vamos precisar do manejo. Por isso que tudo isso faz parte da agricultura regenerativa. E ele tem que ser considerado. Porque senão você está produzindo bem, você está criando, tem preço bom, e está te comendo ali, perdendo produtividade. E vários nematóides, né? Vocês sabem, né? Qual que é o nematóide mais importante do Brasil? É o Pratilencos braquiurus, que é o nematóide de lesão que muitas vezes não se vê. Aí nós temos o nematóide do cisto, nós temos o nematóide de galha. Grandes desafios que nós temos. Olha aqui, ó. Isso aqui é um pelo radicular. Né? Então o pelo radicular, claro que aqui está aumentado 100, 150 vezes. E aqui tem o quê? Um nematóide. Mas você vai dar aula de nematóide, seu colega? Não, nós já vamos chegar na regenerativa, mas isso aqui... Mas eles estão aqui há quanto tempo? Há milhões de anos. E aí eu pergunto para vocês. Opa! Está querendo ir embora, hein? E não voltou. Aí, beleza. Onde se localiza os olhos do nematóide? Aqui na cabeça,
no meio do corpo ou na cauda? Quem acha que é na cabeça, os olhos do nematóide? Levanta a mão. Quem acha que é aqui, no meio do corpo, por aqui, que não sabemos localizar? Quem acha que está por aqui? Teve 2 ou 3 que falou, gente, o restante, o nematóide, professor Toninho, não tem olhos. Ele vai, como diz os gaúchos, cadê os gaúchos? Dali, outro lado. Ele vai pelo cheiro da lixiguana. Ele vai aonde? Onde tem exudado radicular. Só que a mãe natureza é tão sábia que ela tem filamentos de fungos micorrízicos, ectomicorriza, tem azendo que está lá dentro das raízes, juntamente com o quê? Nesse caso aqui, com bacilos amiloliquefacens, que fazem o quê? Fazem névoa, fazem um filme aqui, e ele não sente o cheiro, ele não consegue chegar aqui nas raízes, ele fica perdido, ele vai morrer. Quer dizer, então a natureza é sábia. Você acha que ela não desenvolveu à toa? Quem que não está por trás dessa natureza? Para deixar, então é dela que nós temos que aprender. E aqui, ó, Dr. Jaime Maia. Quem conheceu o Dr. Jaime Maia? Nosso querido baiano, né? Está meio doente, tem um volta e meio, eu ligo para ele fica feliz. Está lá em Jabuticabal, no Unesp, né? Grande. Olha aqui, gente. E aí nós temos várias, né, opções para diminuir isso. Várias espécies de nematóides onde nós podemos trabalhar, nematóide de cisto, pratilencos e outros. Né? Só que grande parte, eu não vou falar nome de fazenda, eu fiz um trabalho com uma fazenda de café, um grupo meio grande, uns 3, 4 mil hectares de café, e demorou uns 60 dias para ver um monte de análise. Só para dizer para vocês, assim, grosseiramente, 65% tinha problema de fusário, 63% tinha problema de risoctônia, 72% problema de nematóides, uns 20% problema de paranaenses, e ali tem que eliminar. Qual café que nós podemos colocar ali? Nenhum, né? Os do IPR, do IAPAR, esses pode, o 101, o 100, o 106, que é o único que aguenta. Então, o que acontece? Grande maioria dos nematóides, eles vêm onde? Eles vão picar a raiz, depois vai entrar a doença. Então eu estou tratando de doença, mas o problema dele é um nematóide, então está interligado. E aqui nós tínhamos um monte de histórias para contar para vocês a importância de um diagnóstico de qualidade. Morte súbita de plantas, doença, lá nosso saudoso Dirceu Gassen. A importância, doença de fim de ciclo. Ah, mas hoje nós temos uma quantidade. Hoje nós temos nematicida, fungicida, inseticida biológico no TS, durante o ciclo vegetativo, fim de ciclo. Por isso que é muito importante, gente, assim, eu não estou dizendo que eu sou um conhecedor disso, mas tenho trabalhado muitos anos. Por exemplo, se eu falar assim, eu tenho um farm, não tem nada de ser a favor ou contra. Um farm é interessante, não é para todos. É que na universidade, quando eu estudei há 41 anos atrás agronomia, eu fui um que levantava a bandeira da universidade para todos. Hoje não, a universidade não é para todos. Nós podíamos ter salário digno, ter trabalho para todos, mas não é todo mundo que tem vocação de estar num banco de universidade e depois seguir aí, de repente, uma carreira, a qual seja. Então, o que acontece? Nós temos hoje, você fala bacilos, mas eu estou aplicando bacilo, mas qual bacilos? Não, bacilos subtilis. Mas o bacilo subtilis para quê? Para solubilizar fósforos, trabalho de 7 Lagoas, do Embrapa e outras instituições. O bacilo subtilis para quê? Específico nematicida. Não, bacilo subtilis específico, outra cepa, outra raça, específica para doenças, para fusário, para risoctônia, para pítio, para mofo branco, esclerotínia. Ou bacilos inseticida para pragas de fim de ciclo, para fungos de fim de ciclo. Então, nós temos uma avenida, gente, que tem bastante gente errando. Nós vamos chegar nas plantas de cobertura daqui a pouco. Fala, cara, como é que está as plantas de cobertura rodando os 13 estados que eu tenho rodado? 30, professor Toninho, vocês me ajudem aí, 35 a 45% errando, dos produtores que estão fazendo. Errando, erro feio. Eu tenho um produtor campeão, que esse ano já plantou 2 vezes, porque plantou errado, porque o gerente não estava, o outro não sabia, outro jogou uma grade, outro passou o escarificador, então está perdendo. Então, parece que é fácil, mas não é, gente. O que nós precisamos, então? Nós precisamos desenvolver um perfil para qualquer cultura adequado, que não tenha limitação de crescimento físico, químico, ajuste de nutrição, cálcio em profundidade, ajuste de todos macro e micro, e sabendo que grande parte dessas raízes absorventes, os pelos absorventes, vão estar aí, as anuais, 18, 20, 22, 85% ou mais. E o café, que é uma cultura perene, até 40 centímetros, eu tenho um livro de fisiologia, 40 centímetros, 90, 88, 90% dos nutrientes estão aqui. Não estão a 3, 4 metros, lá tem 1, 2%. A soja, 60, 70 centímetros, tem 2, 3% de nutrientes. Então aqui em cima que nós temos que trabalhar. É ali que nós não podemos ter erosão, nós não podemos perda de quê?
de compostos, né, matéria orgânica, são mais leves, então a enxurrada leva mais fácil. Se tiver uma enxurrada que vai poder levar algum solo, os que vão primeiro são os compostos de matéria orgânica. E o que é essa regenerativa? Isso aqui, doutor Steve, nós desenvolvemos isso aqui e acreditamos que aqui tem outros componentes, claro que sim, são alguns passos, alguns componentes. Primeiro, o plantio direto com qualidade, porque o Brasil tem a maior área de plantio direto do mundo, 45, 46 milhões. Só que, com qualidade, quantos? Eu não acredito que tenha 500 mil. Quer dizer, então, o quê? Que siga os 3 princípios, que é o solo que coberto, se possível o ano todo, que é o mínimo de distúrbio e a diversificação, a biodiversidade, a rotação. Se possível, planta. Ah, mas eu não posso plantar mix de plantas. Ah, mas, senhor colega, o senhor não pôs a planta individual? Sim, você pode usar planta individual. Agora, o melhor é mix. Se você perguntar, colega, lá na Bahia, uma região que o senhor nunca foi, um monte de lugar, qual que é a melhor planta? Mix, um melange, um blend, uma mescla de abono verdes. Agora, quais plantas? Eu não sei. Por quê? Daqui a pouco nós vamos ver por quê. Por que há 8, 10 anos eu cheguei à conclusão que esse era o caminho e muitos outros. E hoje isso está bombando no mundo inteiro. Biológicos e conjunto de plantas. Então, agora, quais plantas? Aí, diversos fatores. Fertilização orgânica, organo-mineral, complementação de nutrientes, fantástico, correção de acidez, porque as plantas que nós desenvolvemos e que vão dar rendimento, elas não estão adaptadas às culturas, as plantas nativas, né? As plantas invasoras, essas estão adaptadas, nós precisamos ajustar isso. Aqui é o balanço nutricional, esse aqui é um problema seríssimo, equilibrado, nós temos que ter os nutrientes disponíveis, ou ter condições para esse nutriente estar disponível. Bioinsumos, está ali Toninho Teixeira e o filho e o time aí, ó, que são nossos amigos que têm os trabalhos maravilhosos aí de compostagem, tantos outros, ativos biológicos, gente, ativos biológicos. Quando é possível fazer integração lavoura-pecuária, onde você consegue colocar animal no sistema, é uma outra realidade. Nós vamos ver isso mais adiante. Adição de diferentes fontes de carbono, soja, milho, safrinha. Aí, gente, você me desculpe, né? Está sendo gravado, não tem problema. Tem dados da Embrapa, tem dados de outro. Porque é o seguinte, eu estou com 68 anos, eu não tenho, graças a Deus, nunca ninguém me comprou. Eu tenho um amigo que fala, você é tão barato que ninguém nunca quis se arriscar. Pode ser. Eu estou tranquilo para dizer o seguinte, quando falam... Gente, os Estados Unidos tem 30, 40 anos. Os Estados Unidos começou 10 anos antes do plantio direto do Brasil. 10 anos. Nós temos 52, eles temos 62 anos. Estudos lá no Corn Belt, né? Região da soja, Idaho, Ohio, tantos estados. Isso tem estudo de soja, trigo, mais de 30, 40 anos. Que o balanço de carbono é negativo. Então, soja, milho, safrinha, não é sustentável ao longo dos anos. Então, monocultura, sucessão de cultura, que não é rotação, não é sustentável. Agora, então, como é que nós vamos fazer? Eu preciso procurar o equilíbrio físico no perfil, redução de salinidade, mas não tem problema, mas tem muitas regiões do Brasil e outros países que tem diversificação, diversify, esse aqui é o grande desafio do Paraná. O Paraná é um estado rico, responsável por 1/4 da produção de grãos. Só que o Paraná só tem soja e milho. Tem o tanto do feijão, que eu tive lá na feijoada agora esse tempo lá, que é a festa do feijão preto, tenho lá no Arenito, que tenho a maior produção de mandioca. Mas o problema é soja e milho. Se os preços estiverem baixos, se não tiver alta produtividade e baixo custo, você está fora. Agora, mas a Europa quebrou. Qual a Europa quebrou? Qual o jornal que está falando? E esse é o ponto. Quem disse que a Europa quebrou? Séculos diversificando. Nós vamos ter que diversificar. Temos que, hoje, ferramentas para ter um maior estímulo microbiano. Porque a natureza, ela dá conta, só que às vezes ela demora. Nós precisamos disso. Agora, tem jeito? Tem. De bioativar isso tudo. E seguramente nós vamos reduzir agroquímicos. Então, esses são alguns passos da biodiversidade, obviamente sempre ligado no social, no econômico e respeitando a natureza. Então, gente, qualidade de solo, matéria orgânica, gente. Essa é a grande questão, matéria orgânica do solo. Ela funciona como uma reserva de nutrientes, melhora a produção, crescimento de raiz, biomassa, estrutura do solo, melhor armazenamento de água, capacidade de condução de água, biodiversidade. Agora, como é que aumenta a matéria orgânica? Quem que trabalha com cana de açúcar aqui? Cana. Está ali, ela tem um pouquinho também, né, Carril? Um pouquinho de cana lá, né?
Cana-de-açúcar, gente, no mundo inteiro, na Austrália, é o pior. Vocês vão em regiões de 62 anos, vocês vão em região de... Eu estou falando de usina de 122 mil hectares. Média de matéria orgânica, 0,9. Não chega a 1. Com 18, 20 toneladas de matéria seca só da parte aérea todo ano. E não consegue transformar em matéria orgânica. Não vira soil organic matter, soil organic carbon. Não transforma. Por quê? Por que não transforma? Por que a cana... E daí o professor Antônio Teixeira, que estava na reunião lá, né, professor, daquele pessoal ali de Franca, né? Daquele produtor, Ribeirão Preto, dos 12 anos, né? Do IAC, de estudos, né? Estudando a parte aérea só, lá em torno de 20, 240 toneladas, chegou no final, não tinha aumentado nada. O professor Antônio Teixeira, que vocês conhecem, lenda nacional e internacional, levanta a mão lá no fundo e fala, esse solo! E aí todo mundo, aí os dois agrônomos, e aí não, mas aqui subiu, baixou 0,3, durou 12 anos, 240 toneladas de palhada, de resíduo, de cana, ficou na superfície. O que virou zero? A matéria orgânica não aumentou nada. Solo de luz, não, mas então está errado. O cara falou, não tem erro. O professor Toninho levantou e falou, o que você falou mesmo, professor? Esse solo está vivo, não tem micro-organismo? Aí todo mundo ficou, mas ia ter um churrasco, ia ter um almoço, e parou por aí, né, professor? E depois foram fazer estudos mais tarde, ainda os trabalhos de Ieda Mendes, que foram 22, 23 anos, com o falecido Martinhão, que a gente conheceu, que era a maior autoridade de gesso desse país, e foram conversar com ele, depois fizeram análise, né, professor, inclusive aí, e aí viram o quê? Esse solo estava morto! Solo morto não vai produzir nada. E se ele tiver compactado, faltou aeração, faltou oxigênio, vai faltar os aeróbicos, não tem sequestro de carbono, quase zero. E aí, 130, 150 mil litros de vinhaça. E depois, lack of nitrogen, falta de nitrogênio, nematóides. O que nós vamos esperar? E esse é o mundo inteiro. Agora, hoje nós estamos com um plano de cobertura, nesse momento, uma usina do Paraná, que tem... Grupo Beneguete, 9 irmãos, 303 mil hectares de cana, nós estamos fazendo um trabalho com ele, mas não é só nós e outras pessoas também, estão com 6 mil hectares de mix, e os resultados são fantásticos, mas porque tem a compostagem, porque tem os biológicos, e o mix junto de planta, a mistura de várias plantas, saiu de 56, 58, está com 94, 96 e 20 mil hectares de cana, em solo arenoso, de Cianorte, aquela região ali, próxima de Maringá, Japurá, por ali afora, sim. Vai acontecer o quê? Como é que é seu nome? João. Vamos bater palma para o João. Certíssimo, João. Correto. Vai acontecer o mesmo. Eu tenho um produtor, isso eu tenho que tomar cuidado, que eu já... Porque às vezes quando eu falo da braquiária e levanto alguma coisa, eu falo, não, mas você é contra a braquiária? Cadê a turma de Cando Mota aí? Cando Mota. Ela estava lá no dia de campo. Na Cooper Mota, faz alguns anos, não vou falar o nome dele que eu não lembro, também um pesquisador famoso, ele que desenvolveu as variedades de milho safrinho do Brasil, os primeiros. E aí ele chegou, eu estava trabalhando no Iapar, ainda em 16, 17 anos, ele chegou, e eu estou lembrando isso aqui agora, chegou para mim de dedo assim e falou assim, o senhor tem que parar de criticar a braquiária. Saí meio de lado, ia começar um evento grande, né? Hoje um grande evento lá de mil pessoas lá. Aí eu falei, em primeiro lugar, você baixa o dedo, senão nós não vamos conversar não, pois não. Eu falei, mas aonde você viu? Não, alguém falou, mas quem falou? Você quer que eu te dê o nome do produtor? Eu vou dar o nome agora aqui. E falei o nome do produtor. Esse produtor, 7 mil hectares, tarará, perdeu quanto? 31 sacas de soja por hectare por causa do nematóide, do pratilenco. Mas não era o nematóide, era o solo arenoso. Não era o solo arenoso. Era a braquiária rusizense, que todas, eu trabalhei com 29 braquiária e pânico, eu trabalhei com 172 espécies e variedade de plantas em 52 países, com 300 milímetros e com 4 mil milímetros por ano. Então, eu queria que tivesse uma planta que você colocava ela, bum, dava certo e tudo, e não dá. Então vai acontecer isso mesmo, a monoculturas, solo lavado. Não vou citar nomes, hoje nós temos os maiores produtores de café do mundo, que não é modelo, mas porque ele tem escala. Então ele não usa nada, mas colhe o café, é resiliente, aguenta, mas é modelo? Não, não é. Então por isso que nós temos que ter informação, mas vai acontecer. Se nós não imitarmos a natureza, não começar a regenerar, se nós não voltar mais memória desse solo, que era de abundância, nós não vamos avançar. Mas a mensagem lá do professor Toninho, o que é? O solo está vivo, né, professor? Não estava. Se o solo não estiver morto,
Então, com todo o respeito, eu sou meio estilo italiano, eu sou italiano, é vero, del norte d'Italia, de Belluno, de Minono, Giuseppe Primo Calegari, que fala o seguinte: você fala só de palhada, bullshit, não quer dizer nada, só palha não quer dizer nada. Hoje eu tenho consciência, há 41 anos atrás, quando eu me formei, e eu já trabalhava como técnico agrícola com um alemão, que eu falei com ele ontem, que é meu guru, Rolf Dietrich, que é a maior lenda do mundo, 12 comendas internacionais, trabalhou com mais de 200 espécies, mais de 100 países. Ele veio para o Brasil, eu entrei trabalhar com o IAPAR com ele. Pessoal, nós precisamos desse diagnóstico, nós precisamos aumentar a biodiversidade. Estados Unidos tem regiões que já mostrou que o sequestro é negativo. Então, quando ele fala, soja positivo aonde? Qual lugar? E estão falando aí, produz muito mais que não sei o que com uma floresta. Claro, uma floresta ela vai parar um momento, depois você não regenerar ela, ou cortar árvores e seguir. Isso tem trabalho na África, tem trabalho em Níger, tem trabalho num monte do mundo, gente. Então, pessoal, não fique com a minha verdade. A minha verdade é muito pequenininha. Todos nós peguem um monte de informação, não acredite em tudo. E não duvidem de tudo. E menos nos políticos. Olha aqui. Essa aqui é a doutora Ieda Mendes, vocês sabem disso. Fantástico o trabalho que eles fizeram, gente. Vocês sabiam que esse trabalho eles fizeram, foram mais validando, nós fomos naquele experimento, o professor Toninho foi, visitamos, lá no PADEF, o que eles viram? Lá no Cristalina, próximo à Planaltina, o que aconteceu? Eles escreveram o braquiária, depois colocaram outra planta, e o pousio, e plantavam soja, e viram que começou a aumentar a produtividade. Aí checaram, era o fósforo, não era o potássio, não era o nitrogênio, não era, foram macro, não acharam ninguém. Será que é os fungos? Não era. Actinomicete não era. Actinobactérias, ou micete já faz 6 anos, está na minha cabeça. Eu estava num dia de campo, daí eu falei, será que é actinomicete? Ele falou, no, I mean, 6 years ago, actinomicete name is gone. Não existe mais, nosso professor está ensinando até hoje. Mas os Estados Unidos não sabem nada. É isso que a gente escuta por aí. Está entendendo? Então, o que acontece? Eles fizeram esse trabalho, gente, foi o único no mundo. Vocês estão entendendo? Aí foi reconhecido, publicado em inglês, e os Estados... Nossa, falta 1 minuto só. Não, 1 hora já. Ainda nem chegamos no ponto, né? Então, pessoal, acontece o seguinte, você vai perguntar, quem que acredita na bioanálise? Porque quando você acredita em alguma coisa, você está fazendo aquilo. Porque tem muita gente que fala, né? Em nome não sei de quem, mas... Então, pessoal, isso aqui são calibrações das bioanálises. Tecnologia de bioestimação são fundamentais. A ciência conhece 160 mil espécies. E o número total são apenas 12% da diversidade que existe. Olha aqui, isso aqui lá no Paraná, no Centro-Sul. Tricoderma, colonizano, né? Fusário e outras doenças. Então, o doutor Rodrigo lá do Rio Grande do Sul fala o seguinte, que a bioativação, se você bioativar, fazer esse solo vivo, com micromasoma, que você incrementar e colocar esse fermento nessa massa, você vai ter aumento de nutrientes, matéria orgânica, biológico, tudo isso vai acontecer. E vai ter maior produtividade de qualquer cultura. Então, pessoal, o que são isso? São fungos micorrízicos. O que eles fazem? Eles podem aumentar as ectomicorrizas mais de 200 vezes a capacidade da planta absorver nutrientes. Certo? Água e nutrientes. Quem que é o maior matador? É inseticida? É fungicida? É nematicida? É acaricida? É herbicida? O maior matador é herbicida. Agora, para micorriza, o maior matador é preparo de solo. Quem que faz os pinos, as florestas de muitos países e de coníferas desenvolverem? Os fungos micorrízicos. E isso, gente, está avançando, os resultados são fascinantes, né? Que nós temos que avançar mais nisso. Olha aqui, isso aqui foi uma reunião lá de um simpósio de soja, tricoderma, nós estamos usando bastante biológico, nós estamos inundando o solo. Eu aprendi com Maria Fink da Alemanha, uma alemãozona desse tamanho, que tem 28 projetos na União Europeia, uma lenda viva. Ela falava o seguinte, Calegari, nós temos que criar condição boa para esses micro-organismos desenvolver. Temos que ter sombreamento, umidade, raízes vivas. Precisamos do quê? Green Bridge. Essa é uma palavra americana e Europa que se fala muito nesses últimos 2, 3 anos. Nós precisamos da Green Bridge. Você mata com herbicida todo mundo, deixa 2, 3 meses sem nada. Você vai diminuir o nematóide? Vai. Só que você vai fazer isso com os... Aí no ano que vem você começa de novo. E todo ano você dá assim. Nós precisamos ter de raízes vivas. Esse é o Green Bridge. Para ter o quê? Que nem diz o Gerardinho, esse micro-organismo fica mamando ali na raiz, né? Aqueles exudados que é estranho ali. E essa simbiose que é extremamente favorável. Por isso nós precisamos criar condições e inundar de diferentes micro-organismos. Agora aí tem toda
Eu sou muitas vezes indagado, não é minha área, microbiologia, o pessoal fala, mas o que eu faço naquilo ali? Então você vai ter que escolher algumas coisas e seguir. Não dá para seguir todo mundo. Eu ia em muitas palestras e assisto, o pessoal fala, não mistura esse com aquele, esse com aquele. Agora eu tenho pessoa que tem 25 anos nisso, doutores, e que estão no Brasil, e que fala o seguinte, cara, nós estamos misturando até 18 ativos biológicos. Eu estava na África do Sul, lá na fazenda do Mr. Albertos, que usa 29 ativos biológicos por ano. Loucura o que ele está alcançando. Então tem que criar condições. A Maria Fink fala o seguinte, você joga a quantidade de micro-organismos possível. Deixa a mãe natureza, por favor, deixa o Charles Darwin, a seleção das espécies acontecer, que está acontecendo em nós, está acontecendo no solo, nas plantas, nos animais, nos micro-organismos, eles vão fazer essa seleção natural, e aí nós vamos utilizar o quê? Então eu preciso que as funções do solo, receber, armazenar, tudo isso, juntos, equilibrado. Então não tem como eu colocar um fertilizante, que é um nutriente importantíssimo, se eu não estiver ajustando os outros aspectos biológicos, físicos e químicos, os outros atributos, para que essa condição seja favorável. Olha aqui, ó, 100 mil, milhões, bilhões de bactérias, 50 quilômetros de hifas de fungos. Isso aqui vocês já sabem, isso aqui é um dado já um pouco andando, mas está crescendo. O Brasil, com todos os seus problemas, ainda é o que capitania a adoção de biocontrole no mundo, com a União Europeia, Estados Unidos, muito maior, Canadá, Estados Unidos e outros, bioestimulantes, biofertilizantes, e isso vai aumentando. Agora, nutrição, que está todo mundo esquecendo, não é qualidade, especiais, ajustes, esse é fundamental. Então, o solo vivo alimenta a microbiologia. Nós precisamos de criar nutrientes, condições favoráveis, enquanto que o convencional já vai diretamente para a planta. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos essas engrenagens estar funcionando todas juntos. Nós precisamos desenvolver um sistema que ele seja equilibrado. Aí as invasoras vão ser o quê? Menos problemática. Então, o solo saudável, gente, são aqueles que são biologicamente ativos. Esse é um solo vivo, é a chave para altas produtividades. Essas aqui são fotos de quem? Jill Clapperton. Quem que é Jill Clapperton? Jill Clapperton ocupou até 4, 5 anos. A mais famosa microbiologista é uma canadense que mora nos Estados Unidos. Fantástica, esteve no Brasil algumas vezes, nos conhecemos em vários lugares. Isso aqui é fotos dela, de microscopia eletrônica. Só que esses últimos 3 anos, quem que está dominando? Kristen Jones, eu vou mostrar essa. Essa é a número 1 do mundo. E aí eu vou pegar um dito mineiro, que fala o seguinte, nós temos que procurar ficar mais perto dos bons, para ficar melhor. Porque se eu ficar com o pior, ou conversando com gente que sabe menos, eu vou parar ali e vou ficar. Mas o que eu estou lendo, eu não tenho tempo de estudar. Hoje os estudos aí mostram um videozinho aí de 1 minuto, 2 minutos, já ninguém vai estar nem ouvindo, porque a pessoa não tem tempo. Nós estamos tão jeito e a ansiedade para cá e para lá. Nós estamos na corrida todo mundo. Então, pessoal, eu preciso buscar um sistema de plantio direto com qualidade. Esses 2 slides que eu vou mostrar é o cerne da minha apresentação. Isso aqui são diferentes plantas, gente. Hipoteticamente, isso aqui é uma Crotalária breviflora, gente, que aqui no Goiás temos vários trabalhos, com Fávero, com Alexandre, Formosa, que com 100, 120 dias, ela dá um porte mais ou menos aqui, 40, 60, 70, ela chega a 3 metros, 3 metros e meio. Então aquilo que nós aprendemos, quem é técnico agrícola aí, levanta a mão. Lá no colégio agrícola, quem é agrônomo? Zootecnista, biólogo, ou outra profissão, químico, microbiologia. Pessoal, aquilo que nós aprendemos na faculdade, eu estou falando a minha visão, que as plantas, ela tem uma percentagem, é mentira! Algumas plantas, uma júncia, lá em Pato Branco, nós plantando no cedo, em setembro, outubro, ela chega a 4,60 m, 4,70 m, ela não tem mais que 2, 2,5 m de raízes. Uma breviflora pode chegar a 3, 4 metros de profundidade em 120 dias. Então essa história que é a minha relação, outra conversa que contaram para nós. Então, quanto mais plantas diferentes, raízes diferentes, efeitos, exudatos radiculares, solubilização de nutrientes, tudo mais diferenciado, gente. Quanto mais isso, o que vai acontecer? Essa biodiversidade. Eu estou imitando quem? Está parecendo uma floresta. E é o que a memória daquele solo tem, porque ele está guardado, o DNA dele está guardado, aquilo que ele foi. Por isso, quando a pessoa está muito infeliz, muitas vezes, né, assim, em caso, né, que ele fala, quem é você? Aonde você foi? Busca as suas origens, o teu DNA qual que era. Porque às vezes você desviou de um caminho, não importa o que fazendo, o que seguindo, você vai voltar. E o solo é igual, gente. Isso está mostrando, a ciência mundial está mostrando o estudo de DNA e tantos outros. E aí, Rothamsted, 180, esse é o experimento mais antigo. De quem que é esse aqui?
Esse slide é do professor Toninho Teixeira, vamos bater palma para ele. Pessoal, o que tem a ver isso aqui? Eu tive 2 vezes aqui. Eu estudei lá na Inglaterra, estudei na Escócia, em Aberdeen. Fomos umas 3, 4 vezes missões na África, na Inglaterra. Isso aqui é o experimento mais antigo do mundo. Gente, dá uma olhada na experimentação que nós temos aí de governo de poucos anos. Experimenta aqui, isso aqui é parcela de tantos anos. Aqui, lá no museu, tem a carta dele que ele recebia do Liebig da Alemanha. E se correspondia, que estava desenvolvendo a lei dos mínimos. Quer dizer, então, ali está mostrando resultados fascinantes. Aí o Henry Reeves, há 8, 9 anos, vamos chegar lá. Esse americano famoso, nosso amigo, do SDA, está aposentando agora, um grande consultor mundial, cristão, alma extraordinária. Ele fez um evento lá no Alabama, eu não fui não. E ele contou para nós o seguinte: Calegari, nós juntamos 180 pessoas do mundo inteiro, os experimentos mais antigos, de 80 anos para cima, 80, 100, lá tem um de 130 e poucos anos, 150, 160, e ficaram 3 dias discutindo. Claro que não veio um velhinho de 130 anos, não, mas trouxeram as informações que juntaram, que recolheram desses experimentos. Aqui tem experimento de esterco de compostagem de centenário, né? Quase 200 anos. E uma das conclusões mais brilhantes que eles tiveram, sabe qual foi? Presta atenção aqui agora, gente. O cara do aqui agora. O melhor jeito, a melhor forma, a melhor estratégia, the best strategy, the best way, o melhor caminho para você recuperar qualquer solo, o potencial produtivo dele. Obviamente, você vai ter que ajustar tudo aquilo que nós discutimos, químico, ninguém está exilando, não vai adubar, não é nada disso. Tudo isso ajustado, o melhor caminho é multiple species. Quanto mais plantas juntas eu colocar mais vezes, obviamente com os micro-organismos, tudo isso, mais rápido eu recupero. Aí você vai ver uma palestra de ases hoje do carbono do Brasil, não citar uma vez micro-organismo, não citou macro-organismo. Nós estávamos no Paraguai, lá na colônia dos Menonitas, há uns 4 anos, tinha 800 pessoas, e aí eu estava do lado da Marie Bartz, que é especialista em minhoca, 2, 3 pós-doutorado, e me cutucando, e eu tenho um problema nas pernas, fiz uma promessa, e graças a Deus, 80% e 90% do meu joelho está bom. Aí, e não citou, só citava quantidade de palha, e tanta tonelada, e transformou. E aí estavam os paraguaios assim, todos sentados, depois era almoço, calorcito, e tinha umas tendas grandes, ar-condicionado não dava conta, e aí... Mas eu não estou criticando a pessoa, eu estou falando a ideia, não vou falar o nome, para dizer o que hoje não está acontecendo. Esse experimento aqui, vocês vão demorar para recuperar esse solo 36 anos. Aí você olhava os paraguaios, chegava a deitar, Marie, dá uma olhada dos paraguaios, aqui ele já estava meio com sono, tomando tererê, falou, o que eu vou escutar daqui 36 anos, eu já morri. Aí ele mostrou outro experimento, isso aqui vai demorar 42 anos, quem pode falar isso, gente? Ninguém pode falar isso. Ninguém pode falar que o câncer não tem cura. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, que faz 12 anos que está com metástase no Rio Grande do Sul, no cérebro, em toda parte, e está vivo e está bom, que é um tratamento dos últimos dos Estados Unidos. Tem um querido amigo, meu irmão, a esposa dele está com 6, 8 meses de câncer, parou as células, ele investiu nos 7 meses em R$700 mil, custa 60 mil as vacinas. Quer dizer, você não pode dizer que essa palha vai dar isso aqui, não. Porque eu achava que uma quantidade de palha dessa, vamos imaginar, 10 toneladas, aqui tem 3, daqui 5 anos não tem mais matéria orgânica, depende da vida. Se aqui tiver mais vida, com 1/3 eu vou ter mais. Carbon sequestration, captura de carbono, depende de vida, mais do que quantidade de palha. Vocês estão entendendo? E isso ainda não está por aí. E esse aqui é o meu guru, Rolf Derpsch. E esse aqui é o experimento 77, quando começava lá no IAPAR, testando inúmeras espécies para buscar essa biodiversidade. Aqui os nossos pioneiros, o Bartz, que já nos testou, o Nono Pereira, que vocês conheceram, Frank Dijkstra, continua entre nós. Isso aqui é um exemplo lá na fazenda lá de Castro, né? Da Francana, onde ele tem aqui na floresta e aqui, de vários anos, ele, os netos e vocês que estão fazendo uma agricultura maravilhosa, em todo o centro-sul do Paraná e várias outras regiões do Brasil, que ele conseguiu aqui aumentar, passou a floresta, passou a matéria orgânica nativa de uma floresta. Eu estava na Guatemala, ano passado, e numa área de cana, o Ray Achuleta, que me levou dos Estados Unidos, que é um dos kings da agricultura regenerativa, ele e o Gabe Brown, que são meus amigos. Aí,
Nós fomos visitar uma área de café dele na montanha, 1000 e poucos metros, cheio de invasoras assim, grande, tapado. E a matéria orgânica, aquilo vivo. Sabe quantos por cento de matéria orgânica? 8,4. O que é 8,4 de matéria orgânica? São 168 toneladas de carbono no 0 a 20. E aí eles vieram no Brasil. Foram lá visitar, cadê o Carril? Cadê o Luizinho? Luizinho está aqui, né, Luiz? Para visitar vocês lá. Aqui o pessoal da Guatemala. E viram tudo aquilo ali, foram na Mari, vários outros produtores de cana. E falou, cara, e agora? Eu vi essas mix de planta, o que eu vou fazer? Eu vou cortar tudo aquilo? Eu falei, não. O teu solo com 8,4, a quantidade de inimigos naturais, é outra conversa. Você vai colocar, mas é um machete que ele vai cortar, uma área pequena, 3, 4 hectares. Você vai colocar alguma leguminosa para melhorar um pouco aquela composição florística. Aquelas plantas estão adaptadas. Ali não tem problema de nematóide, porque tem mais inimigo natural que nematóide, fitonematóides. 99%, isso eu aprendi com Maria Fink, 99% dos nematóides no mundo não são fitonematóides. Eles têm outro papel. Só que nós é que fazemos desequilíbrio. Então não tem esse de um número. Ah, aqui deu a compactação, tantos por cento. Não, depende. Se você tiver raízes, se você tiver contínuo. A área de 73% de argila. 39 anos de cultivo, com máquina, trator, colhendo soja, milho, mix de planta, rotação. E não tem compactação. Mas por quê? Porque a raiz está fazendo o arado biológico. Então, nós precisamos fazer isso andar. A cobertura do solo, a diversificação, o mínimo preparo. E ninguém descobre novas terras, gente, sem consentir em perder de vista a costa por um longo tempo. Nós temos que sair, nós temos que buscar, nós temos que aprender com os outros, com a mãe natureza e com quantas experiências. E nós precisamos desse solo vivo. E aí nós temos várias espécies, claro que tem várias regiões aqui. Aqui nós estamos em região de altitude. Mas o senhor trabalhou aqui, já fizemos projetos aqui, já trabalhamos em vários municípios aqui, eu assessoro muitos produtores aqui do sul de Minas. Aqui nós temos quem? Tremoço azul, nós temos nabo, nós temos crotalária, temos linhaça, aveia, ervilhaca, aveia branca, preta, centeio. Eu trabalhei com 172 plantas. Gente. Que plantas vai caber dentro daquela tua janela? Como é que nós vamos aumentar essa diversificação? Aqui, isso aqui é em Paraguai, em Naranjal, Erniche, olha aqui, joga lanço, sementes pequenas, aveia, nabo, ervilhaca e outras espécies. Olha aqui um milheto onde ele vai ficar. Esse aqui agora lá no Mato Grosso, há 1 mês e meio, 2, depois da colheita da soja, já um mix de plantas de 6, 7 plantas. Isso aqui lá no... Mas por que o senhor está mostrando que o senhor viajou? Não, mostrando que isso aqui funciona em qualquer lugar do mundo. Agora, quais as plantas? Que ferramenta que nós temos? Qual que é o diagnóstico? Qual que é a janela? Como é que nós vamos aumentar essa diversidade? Esse é o desafio. Então, estávamos colocando sobre aqui. Nós começamos a fazer com mix e está funcionando a 1000. Olha aqui, ó, um mix de planta no meio do milho. Olha aqui, ó, lá no norte do Paraná. E aí nós temos diversas aveias. Temos aveia branca, temos aveia preta, temos aveia amarela, ucraniana e outras. Não deixando o que? Perder potássio, melhorando o que? Qualidade do solo, aumentando a vida. Fusário, aveia preta, já parte em 30 anos de aveia estrigosa, que diminui fusário. Aí nós estávamos lá em Monte Carmelo, o produtor com um problema sério de fusário. Então nós vamos fazer um mix para ele na altitude, onde tem uma percentagem maior de aveia. E junto com quem? Com tricodé. Mas quanto? 1, 2 aplicações? Não, pode colocar sem dó. Eu tenho que ver o tamanho do inimigo para saber que tamanho que é a minha munição. O pessoal falou, eu aplico só na cultura. Esse produtor, Mr. Alberto, 29 aplicações de ativos biológicos num ano agrícola. Vocês não acreditavam que vocês estavam vendo lá naquelas áreas. Centeio, gente, uma planta maravilhosa, que tem mais talo e menos folha, resistência, rústico, cadeias carbônicas longas, demora mais tempo. Isso aqui é uma palhada estável. Toda essa região aqui, região de São Paulo para baixo, aqui mesmo, 800 metros, 700, funciona muito bem junto com aveia, com nabo, com ervilhaca, com outras espécies. Aqui café com ervilhaca peluda, e aqui em Pirassununga, espetacular, ervilha forrageira, outro material de ciclo curto, espetacular eu não sou melhorista, mas isso aqui foi nós que multiplicamos lá em Pato Branco, selecionamos de um produtor, hoje está em 6 países, e andando por aí. Olha aqui no Rio Grande do Sul, nabo, aqui o Sanguanini, nosso amigo lá de Pato Branco, 100, 120 quilos de N, ervilhaca peluda, resistente, rústica, olha lá em Pato Branco, ervilha forrageira, nabo e centeio, todas essas funções, gente. Quer dizer, então, o nabo forrageiro, né? O que ele vai fazer? Mas como é que ele vai solubilizar fóssil, colega? Através das raízes, acho que nós vamos ver, mas não me lembro se está ali na frente, os exudatos radiculares, os micro-organismos,
E quem que vai fazer isso? Essas enzimas, 98,5 são os micro-organismos. E aí vai ter o quê? Solubilização, vão solubilizar nutrientes. Olha aqui lá no Rio Grande do Sul, Cruz Alta, Panambi, meu amigo Vitor Facim, lá em São Borja. Esse é o meu maior amigo do Rio Grande do Sul, estudamos junto, 44 anos, militares, espetacular as áreas dele, fazendo rotação. Isso aqui é o grupo Vanás, de Cruz Alta. E Samocada, esse você conhece, né? Quem conhece Samocada? Cláudio Samocada. Isso aqui é um produtor, gente, fantástico. Isso aqui é um mix, isso aqui é uma área de... Eles têm o quê? Um total 1.700 hectares. Integração com animais, compostagem, biológico, tem área de 3 anos sem utilizar herbicida. O que aconteceu? Mas nós temos slide agora, estamos visitando ele lá. Aqui tem aveia preta, aveia branca, preta, centeio, nabo, ervilhaca e trigo morisco. Os animais comendo. Isso aqui é uma área que ele conseguiu 16, 18 mil quilos de milho. Ano passado ele foi o segundo de Minas Gerais. Produtividade, feijão, trigo, milho, soja, 650 animais. Maravilhoso, diversificação. Aqui, experimento lá de Pato Branco, de 86, nosso experimento lá do Iapar, com diversos resultados, mostrando que a área da floresta onde aumentou mais carbono, onde tinha o mix de plantas, né? A rotação com as espécies de inverno, em soja e milho, foi o que mais se aproximou de nós começamos o experimento. Isso aqui é um trabalho publicado, tem inúmeros trabalhos, inúmeras teses, estão aí 12 teses hoje já nesse experimento. E aí aquela história, né, gente? Tem uma recomendação, essa aqui é minha, eu não sou microbiologista, mas eu tenho trabalhado há 15 anos, onde eu tenho tido resultados com produtores, trabalhei em 4 estados, 3 anos, 5 produtores, e a média de 10 doses de Brad-Rizobia, onde nós tivemos melhores resultados, e 2 de azospirina, co-inoculação. Eu tenho produtor, Fábio Barbante, de Uraí, que aumentou nesses 7 anos, uma média de 3,8 sacas de soja por hectare, só por causa da inoculação. Então, as verdades, gente, tem que ser validadas no campo, em cada lugar. O nosso amigo ali lá do Paraná, falou ontem que os resultados melhor teu foi com a braquiária. Então, e se eu falar para vocês que a braquiária rusiziense, que é a mais usada no Brasil, mais de 12 milhões, não é a melhor? Então não é a melhor, é a mais usada. E aí? E assim muitas vezes. Agora, se nós, uma braquiária vai bem, agora se você colocar aí um pânico, se você colocar outras espécies, uma crotalária, um calpi, um trigo morisco, um capim curacana, muito mais rápido ao longo dos anos, você vai ter resultados. Sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Então eu preciso de dados. Mas eu preciso de dados científicos publicados? Não. Você precisa de dado validado que vocês estão fazendo. Pesquisa validativa com alguns cientistas ou com pessoas que estão fazendo a pesquisa. E aí tem pesquisa e pesquisa. Tem produtor e produtor. Biocombustíveis, isso aí. Tentar estimativa de... Esse aqui é fantástico, gente. Isso aqui é o azospirilo, gente. Sabe que funciona? Tem 20 e tantos anos que a Embrapa está trabalhando. Vocês têm ideia, mais ou menos, do número que quantos por cento do Brasil utiliza azospirilo? Sabe quanto? Não chega a 3%. As estimativas. Sabe quanto que aumenta? 14, 16% a massa seca. Só de gramínea não, cara. Todos os nossos mix nós estamos recomendando. Porque o azospirilo brasileiro, o que ele é? Ele melhora o quê? Crescimento radicular. O que ele melhora? Capacidade de crescimento de raiz. Olha que loucura, gente. E aumenta 22 a 25% o teor de proteína. Quem que cria animal aqui? Quem é integração com o animal? Mas, seu Calegari, se eu vou colocar no... Eu faço cobertura, mas por que eu vou colocar isso aí? Para que me interessa o teor de proteína? O que é o teor de proteína? São o quê? Os aminoácidos, não é isso? A matéria seca vezes 6,15 vezes o quê? O teor de nitrogênio. Vai dar o teor de proteína. Se eu tiver mais proteína, significa que eu tenho mais nitrogênio. Se eu tiver mais nitrogênio, no processo de decomposição, o nitrogênio é o combustível para aumentar micro-organismos. Claro que eu vou até botar meus nutrientes que eu vou aplicar. Eu aumentando micro-organismos, então eu vou o quê? Eu vou produzir muito mais. Eu vou ter muito mais vida, eu vou ter mais próximo do solo vivo. E se eu já coloco mais os biológicos, faço uma bioativação para aumentar esses micro-organismos, ou com compostagem e outras, eu vou dar salto grande, né? E aí nós temos as diversas crotalárias, né? Uma ideia rápida, ela junta, sei lá, 2,5 metros, 3 metros, a Breviflora aqui, 40, 60, 80. Então, não, aquela é melhor, depende. Se você tiver só pratilencos e não estiver utilizando outra coisa, a Junce aumenta o pratilencos. Se você tiver problema de mofo branco, a expectável já aumenta o mofo branco. Ela pode ser hospedeira.
Então eu tenho. Agora, uma coisa é você analisar uma planta sozinho, outra coisa é você colocar a gente num conjunto, ali num mix, num combo de outras plantas e junto com os ativos biológicos. E aí nós temos várias ferramentas para ajustar, né? Produção de massa seca e N adicionado, velocidade de crescimento, controle de nematóides, mix para cana, e ali vamos diversas dessas espécies, mix especializados, né? Tem outro aqui falando aí, Renovagra, a empresa que eu presto serviço nessa parte de mix de planta de cobertura, estamos fazendo direto. Esse é muito importante, esse dado, gente. Esse aqui, o doutor Ricardo e a doutora Jerusa, são dois pós-doc, microbiologia do Rio Grande do Sul, trabalharam, publicaram isso aqui em inglês. O que eles testaram? Vocês esquecem essa linha vermelha aqui, mas não tem nada a ver com outra coisa, não. Olha aqui, ó, conforme aumentou a micorrização, os fungos micorrízicos no solo, aumentou a área foliar das plantas, aumentou a fotossíntese, isso é cientificamente medido, publicado internacionalmente, aumentou o sistema radicular, opa, olha aqui, aumentou a nodulação e aumentou a produtividade. E esse é outro ponto, que quem está falando isso? Eu vi áreas de 45 doses de inoculante, quase zero a infecção radicular por nódulos, a simbiose. Por quê? Micorriza. O que eles descobriram? Que tem um agente intermediário, que nem o feijão e outras culturas, né? Tem alguém que intermedia lá, a bolsinha que compra o feijão para revender. Então, a bactéria não conversa direto. Tem alguém que está ali junto, que é essa micorriza. Tanto que quando você aumentou ela, você aumentou a infecção radicular e aumentou a produtividade. Então, quando nós pudermos, e como é que nós vamos aumentar a micorriza no solo? Diminuir preparo do solo, aumentar a biodiversidade, colocar plantas que são o quê? Hospedeira de micorrizas e outras tecnologias que nós vamos aumentar a micorriza. Opa, isso aqui nós vimos. Olha aqui o resultado lá. No Mato Grosso, diversos anos, diversos mix. Aqui, ó, coquetel 3, que é milheto, espectá, brocoliuca, trigo morisco. Isso aqui foram dados de 7 anos trabalhados. Isso aqui lá no Rio Grande do Sul. Desculpe estar em inglês, isso aqui é a ervilhaca comum, o nabo, o centeio, aveia, o pousio, aveia preta e nabo, 9.000 quilos de milho, 150 sacas. Lá no Elias, família Barbosa, em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Colocando uma planta, aumentou um bocadinho. Quando você colocou, melhorou um pouquinho. Quando você colocou nabo, centeio, né? Radish, rye, oat, vetch, white lupin, nabo, centeio, aveia, ervilhaca e tremoço branco, 12.770, ou seja, 3.700 quilos de milho por hectare a mais. Ajustes nutricionais, adubação, tudo direitinho, enxofre, micro, tudo aí. Vocês estão entendendo? Então, os efeitos quando você tem de mais plantas, de mais efeitos, obviamente, de cada solo. Isso aqui em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, espetaculares resultados também. Aqui nós temos, isso aqui continua, gente. Isso aqui é um produtor de 1.500 hectares. Nosso amigo médio da fazenda, o Pousio, 52, 55 sacos de soja, aveia, depois, onde entrou o mix, 73, ou seja, 60% aumentou a produtividade. Quando você tem diversas plantas. Agora, quais plantas? Qual a situação? Vocês sabem da educação de filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas, totalmente diferentes um do outro. Por quê? Minha mulher é psicóloga, minha filha é psicanalista, não vem ao caso. Ela fala o seguinte: os filhos são filhos de diferentes pais. Por quê? Porque quando o filho nasce é uma realidade, a outra nós já somos outras pessoas, que a nossa célula está mudando e nós estamos mudando também. E o solo também está mudando. Agora aquele que está com o mesmo solo, o jovem ali, cadê o moço que falou? Precisa ficar na mesmice, a monocultura vai levar para isso, a exaustão, a exaurir, porque vai faltar vida, se nós não estamos colocando biológico, não estamos dando diversidade. E o único jeito no mundo, esse é um cientista, falou uns 5, 6 meses, de você interferir, olha só isso que bonito, hein, gente? De você interferir de uma vez, na parte química, claro que você tem que fazer os ajustes lá, mas vai interferir também, porque vai aumentar solubilização ou não, na parte química, física, ao mesmo tempo, é usar planta de cobertura. É usar várias plantas, usar diversificação. Quais plantas, não sei. Né? O piatã, por exemplo, rusizense no descompacto, o piatã tem raiz profunda, tem bioporos maior, espetacular. Você pode misturar 2, 3, 8 anos, misturando pânico com piatã e outras espécies, solta para os animais, enfim. Diversificação.
Como? Não. Espera aí. Como é que é seu nome? João, né? Não, João de Deus. Não tem o João também, eu tenho o filho João Henrique. João, é o seguinte. Espera aí. Nós não chegamos ainda, não acabou ainda. Calma. Cadê o pessoal do templo? Lá quando nós temos ainda mais ou menos? 30? Meia hora, viu? Tá vendo? Calma. Vocês vão ver quantas plantas você pode botar no meio do milho. 14, 16. Agora, nós vamos estar lá no Goiás, produtor de 1.700 hectares que fizemos com mix. Fantástico. Não é agora um ano, não, muitos anos. Agora essa informação está chegando. As informações não chegam, gente. Você vai numa região do estado, tem informação gerada por Embrapa, por instituição, por universidade, mas não chega. Eu não vou citar nome, eu estava agora não, o ano passado, lá em Piracanjuba, no Goiás, o Toninho conhece o pessoal lá, ia ter uma reunião, e depois ia ter um assado, e um produtor de 1.800 hectares, eu me lembro, ele falou assim, cara, eu já passei 500 para grãos, agora eu estou pensando mais, passar 300, eu tenho bastante animais, e falou o nome de um pesquisador, ele falou, o senhor conhece a Embrapa? Eu falei, tem muitos centros, né? Mas eu não gosto de citar nome, que eu aprendi com um professor, falou o seguinte, se você fazer uma crítica a uma pessoa e ela não estiver presente para se defender, é desleal, é antiético, né? Você pode fazer o comentário. Aí eu falei, mas quem? Ele citou o nome dos mais famosos da integração lavoura-pecuária do Brasil, venceu um câncer, o cara é um gigante, é meu amigo. Aí ele falou, foi 24 anos meu consultor em pastagem. Eu falei, então estou tranquilo para dizer para o senhor, quantas doses de azospirilo brasiliense o senhor está usando? Ele falou, como é que é o nome? Azoso, quem nunca vi falar. Você está entendendo? 22 anos em Londrina, trabalhando com azospirilo, no outro centro, nunca falou. E o azospirilo no lugar do jeito mais barato para você trazer N para o solo, para você trazer proteína para os animais, para você aumentar o peso. Se você estiver duvidando, entre aí, aquele velhinho, seu Google, Instagram, sei lá o trem aí, o nome aí, vocês entram lá e buscam Sistema Gravataí. 12 anos de pesquisa em Sinop, região de Sinop, Sorriso, toda aquela região, e eu visitei esses experimentos, áreas grandes, onde tinha, né, calpi com braquiária, os animais comiam, aumentou o peso, soja depois, 14% aumento, 4 anos depois tinha mais N, tinha leguminosa, ou azospirilo, aumentou o N, aumentou o microorganismo, aumentou o sequestro. Vocês já viram alguém falar por aí isso aí? Eu nunca escutei. Então quer dizer que o seguinte, as informações não andam. Eu conheci um pouco da Yurim, quantas coisas boas que tem, do Luiz, quantas vezes que eles falam os resultados da Mayra e de outros. Então as informações às vezes não chegam. E às vezes nós estamos errando na base, querendo uma coisa, e estamos errando ali no arroz com feijão, gente. Então nós temos aí, ó, braquiária, safrinha, inverno. Isso aqui nós vamos estar lá sexta-feira, quinta, sexta. Esse aqui, o professor Toninho conhece. Talvez esse aqui é um vale, gente. Isso aqui é da família Quirino. Quem conhece Fernando Quirino? 30 minutos, meu amigo. Valeu, William. Aí abelha. Ah, mas a soja é... Como é que a soja é autógama, né, professor? Só que tem aumento de 12% a 14% comprovado. Pesquisador da Embrapa de 75 anos lá, que tem livro publicado. E o café? Já foram na fazenda... Eu vou deixar para falar só uns 5 minutinhos de café, porque o Luizinho vai contar toda a história maravilhosa deles aí da fazenda lá do Carril e vocês. Então, pessoal, resultado aqui, isso aqui é um vale de quase 10 mil hectares, isso aqui é uma família. Fascinante, fascinante o manejo que eles têm aqui de água, de qualidade, espetacular, com mix de plantas, com N coberturas, extraordinário, gente. Olha aqui o capim pé de galinha gigante. Quem conhecia o pasto coracana? Pode dar 6 a 8 toneladas de raízes por hectare. Isso aqui tem mais raiz que milheto. Esse aqui era do Iapar, esse aqui o IPR 116 foi desenvolvido no nabo. Ah, mas o nabo aumenta o bofo branco, se eu carregar. Qual nabo? De 1,5 kg? Você está falando de qual? Do IPR 116? Está falando do pé de pato? Se você colocar 1,5 kg no mix inteiro, não aumenta nada. Nós estamos trabalhando em pivôs, não aumenta nada de fusário, não aumenta nada de mofo branco, esclerotínia. Nada, se você tiver o solo coberto. Ah, mas eu tenho que economizar na semente. Ah, vou ter que... Aí nós vamos economizar no quê? Ah, eu não posso, não vou adubar muito porque está muito caro. Você quer colher o quê? Então tem que saber o que eu estou, com quem eu estou conversando. Então, gente, nós temos mix de 45 dias, 35, 40 dias, ó, milheto, trigo morisco, nabo, ou crambe, que é outra crucífera, ou ervilha forrageira, ou calpi, se for frio ou quente. Maravilhoso. Aí você tem um milheto que vai buscar campeão mundial da busca de potássio, é o milheto. Há 24 anos publicamos 386 quilos de K2O. Não tem nenhuma planta no mundo
a não ser o peniceto glauco, que ele vai 3, 4 anos buscar o potássio que foi embora, e vai buscar de volta. Nós medimos 380, mas quanto? Você pode contar 40, 45%. Em várias situações. Mas nós não vamos mais suprir. Claro que você tem que suprir. Você tem que adubar. Nós não estamos dizendo nada que não tem que adubar, gente. E aí você tem um trigo morisco que ajuda o quê? A aumentar a microflora e fauna. Você tem o efeito do trigo morisco, efeito de diminuir planta daninha. Você tem aqui de leguminosa. Ou seja, várias plantas. O efeito dos micro-organismos de aumentar. Olha aqui o mix de milheto, espectabilis, ocroleuca, nabo. Mas o senhor bota foto, seu colega. Isso aqui eu posso contar a história, gente, porque uma coisa é você ter a história junto. Você está acompanhando os produtores. Esse aqui é um produtor de 800 e poucos hectares, lá no Mato Grosso do Sul, São Gabriel. Produtor que aumentou 24 sacas de milho por hectare, 12, 13 sacas de soja, com os ajustes nutricionais, ajeitou um pouquinho dos biológicos e colocamos mix lá para ele. Aqui um mix interessantíssimo, que é espectabilis, ocroleuca, capim curacana, trigo morisco, milheto e nabo, crucífera, gramínea, poligonal, gramínea, leguminosa. 4 famílias, maravilhosa. Mas aonde ele entra? Em várias situações. Olha que bacana esse aqui, gente, do Dr. Telmo Amado. Aveia, cevada, milho, girassol, feijão, ervilha, nabo, tremoço, trevo branco. O que é essas cores? A percentagem do nitrogênio das raízes como nitrato, azul, aminoácidos, verde, amidos, amarelo e ureídeos, vermelho. Olha que bacana, gente. Esses componentes, this compound leak from the roots, eles saem como exudatos e são parte da assinatura, aí a pegada, né? A assinatura de cada planta para criar a unique rhizosphere. Então, cada rizosfera de uma planta é uma única, é única. Então, quando você põe uma variedade hoje de nabo diferente, um trigo morisco PR 91 e 92, os exudados são diferentes, eles vão criar micro-organismos diferentes. Quanto mais micro-organismos diferentes, quanto mais biodiversidade, maior a beta-glicosidase, que é aquela enzima que da bioanálise mostrou que ela é um resíduo, uma palhinha que vai decompondo de qualquer resíduo. Chegou um momento que ele tem que decidir, ou ele vira CO2, ou ele pega o caminho da umificação. E um dos componentes mais importantes é a quantidade de beta-glicosidase, beta-glicosidase. E quem que vai definir isso? Quanto mais plantas você tiver, quanto mais micro-organismos diferenciados, maior esse componente, maior a capacidade daquele solo de virar matéria orgânica. Então, um cristão chega e fala daqui 36, bullshit, está falando bobagem, vai estudar, vai aprender. Você entenderam? Se eu botar uma planta só, pode ser que sim, ou pode ser que sim até mais. Agora, se eu mudar o jogo, eu gosto de futebol, mas meus times estão lá quase caindo, o Grêmio. Mas vocês viram o São Paulo esse tempo, o Corinthians e o Palmeiras? A final do campeonato ali, gente. O Palmeiras tem o melhor time, olhando, eu gosto de futebol. Só que o Corinthians teve o que? Estratégia. Hoje, gente, é estratégia. Qual que é a estratégia? Vocês têm um produto maravilhoso, ele não vende, o cara não vai. Tem um amigo viu, que conhece, que foi lá para o Mato Grosso do Sul, a média lá de um produto que vendia, biológico, não sei o que, era 1,2 milhão por ano. Chegou agora em 4 meses, está com 16 milhões. Porque é o cara! Vocês precisam do cara, vocês têm que ser a pessoa no campo. Só tenho que ser um profissional, eu falo para meus filhos, um é médico, outro é psicanalista, outro é da área de economia, é o seguinte, nós temos que ter comunicação, eu tenho 42 livros de comunicação, não meu, Estados Unidos, outro eu estou vendo os grandes, como é que eles fazem, quais as estratégias que eles estão de trazer essa mensagem, para quem, onde vocês vão interagir. Aí você vai numa palestra brilhante, eu quero dar uma palestra só de gráfico, só de tabela, com todo respeito, para produtor. Ele não quer nem saber, olha, isso aqui foi publicado no artigo, você diz, bullshit, que ele quer saber se publicou no livro ou não. Eu quero saber que os produtores estão usando e dá resultado para vocês. O que vocês vão fazer agora, William? Qual que é o próximo passo? Onde que nós estamos? É isso que nós precisamos. Precisamos chegar para o produtor e falar o seguinte, nós temos isso, mas nós estamos incentivando a biologia. Por quê? Porque tem que fazer parte. Nós estamos incentivando ativos biológicos, as plantas, e não é uma só. Olha lá em Itanhangá, e tantos outros aí vai. Olha, isso aqui foi 500 hectares, Araçatuba em cana. Isso aqui foi emocionante. O homem da usina chorou porque o resultado foi fantástico. 18 toneladas de cana de coma a mais por hectare. E não importa. Isso aqui é área de tomate. Ali em Planaltina. Olha o pessoal lá do PADEF, né? O Marquinho e o do Grupo MEC. Cadê o seu Marcelino? Tem o Marcelino? Então, olha aqui, isso aqui é na Bahia, gente. Olha aqui lá em Rosário. Olha os nematicidas biológicos diferentes. Atividades, de qual empresa, não sei, isso aqui estão usando, o produtor estava usando, colocamos um mix com várias espécies de girassol, biológicos,
Aumentou 23 sacas de soja. Ah, mas aumenta 20, não depende o que está limitando. Se é nutriente, você pode encher de coisa, está faltando enxofre. Está faltando o quê? As perdas de produtividade do Brasil. Vocês estão vendo por aí. Nitrogênio, a soja hoje está sendo um grande limitante, nitrogênio, porque a nodulação não está dando conta. Chega lá nos 45, 55, 60 dias, falta nitrogênio. E aí, mais complementos que nós precisamos dentro desse diagnóstico. E mix de plantas, gente, olha aqui, ó, isso aqui lá na usina de cana, trigo, morisco, guandu, nabo, mas pode ser, olha que maravilha, gente. Nós temos aqui uma compositê, Elianthus, ucrâmbia abissínica, uma crucífera, uma júncia, crotalária, leguminosa, expectável, leguminosa, uma crucífera, uma leguminosa e uma poligonácea. Poligonácea, leguminosa, crucífera e uma compositê, 5 famílias. Maravilha. Então não tem receita, tantas plantas não. Vai depender do teu sistema. Agora os resultados, não tenha dúvida. Mas senhor, quantos anos eu estava fazendo isso, colega? No nosso experimento de Pato Branco, 39 anos com o IAPAR. 39 anos, temos todos os dados, todos o modo de dizer, os dados que nós conseguimos coletar, 47 mil análises, de 0 a 2 metros de profundidade, química, física e um monte de especialistas ajudando a gente a entender. Nutrientes, gente, olha aqui, ó, mix de planta, o que ele está trazendo? Isso aqui em Sacramento, sendo mix 138 quilos de N, fósforo, ajudando, mas não é isso. O mais importante não é nem a parte de nutrição, gente, é a quantidade de massa, é a quantidade de vida que esses organismos estão trazendo, que essas plantas, que esses resultados dessa vida, esse componente importante nesse solo vivo, onde nós vamos ter o suprimento nutricional, onde nós vamos ter cálcio em profundidade, ajustes, nós vamos ter que abrir canais, vamos ter que criar raízes, controlar plantas invasoras, ver a questão de nematóides e outras. Esse aqui é o rei Achuleta, gente. Quem conhecia, já ouviu falar de rei Achuleta? Quem ouviu falar? Então dá uma olhada, vai ver que esse homem aqui é o número 1 do mundo da agricultura regenerativa. Ele e o Gabe Brown, que eu conheci em 2003. Esse aqui eles vieram no Brasil, esse aqui é o Alejandro Carrillo. Esse aqui é um mexicano também que pode ganhar o prêmio Nobel, gente. Depois nós vamos contar um pouquinho. Esse aqui visitando os cerrados, visitando lá de algodão da Pamplona, da DSLC, integração lá com o pessoal do grupo MEC. Esse grupo aqui, MEC, gente, estão com criação animal, estão com diversificação forte. Olha aqui o mix com milheto, com nabo, com ocroleuca, trigo morisco, braquiária e milheto. Aqui está o Marquinho, aqui está o pessoal, o Jarbas, vizinho do senhor lá, né? Você vai estar envolvido também a tua fazenda lá no evento, né? Do ano que vem. Olha aqui, gente, com 49 dias, espetacular, plantando feijão, plantando trigo. Então, Mayra Leles, que vocês conhecem, que conhecem vocês, estão fazendo um trabalho espetacular, né? Começamos com a Mayra há 6, 7 anos, numa palestra lá no sindicato, foi bonito. Esse aqui é o mineiro que já estava na Renovável, que levou nós. Aí a Mayra, o Pécio. Aí eu estava falando no sindicato, bastante japonês, lá em Guaíra. Conhecia muito ano atrás, faz uns 8 anos mais ou menos, 7 anos e meio, 8 anos. Aí eu mostrei o milheto, falou, o milheto é bom, gente, mas se nós colocar um calpi, se eu colocar um trigo morisco, se botar 3, 4, 5 plantas, é melhor. E o Zé Eduardo, que foi prefeito de Guaíra, né, que é da fazenda, da família, disse que cutucou a Mayra, ele fala, olha Mayra. Aí quando eu fui saindo, eles levantaram e me cumprimentaram. Professor Carregar, o senhor precisa ir na fazenda um dia? Eu falei, não, vamos lá. Há uns 3 meses deu certo, aí nós fomos lá. E conversamos, tomamos um café, andamos na lavoura, vimos umas áreas, eu vi uma área de soja, eu falei, aqui parece que tem nematóide. Não, aqui não tem. Passou uma empresa aqui, fomos ver, tinha 25 mil pratilencos em 10 gramas de raiz, estava comendo 10, 15 sacos de soja. Vocês estão entendendo? Por isso que a experiência, gente, ela ajuda muitas vezes. E aí vimos, para que aqui parece que tem uma compactão, não tem. Checou, e eles foram fazendo. Aí nós fomos despedir, falei, faz um pedacinho de mix. Ela falou, não vou fazer não, professor. Não, tá beleza, fica com Deus, até logo, vai embora. Peraí, eu vou fazer. E aí ela vai contar o resto que ela contou para vocês. Né, Luizinho? E aí mudou a história de vida, mas não é nós, ela mudou a história e está mudado esse manejo, né, com os ajustes e com plantas e com bioativação e extraordinário. E ela sai de 56, 57 sacas, alcançando 92, 94 ao longo desses anos, com 3, 4 talhões participando do grupo do 100, das reuniões aqui de Campinas, com mais de 6 mil quilos de soja por hectare. Aqui o filho, que é agrônomo agora também, e o Zé Eduardo, um excelente cidadão, agrônomo, e a Mayra,
o trabalho e diminuindo 35% o custo de produção, diminuindo 65% herbicidas. Essa regenerativa, por quê? Fui ajustando, onde que tinha, onde é que eu preciso melhorar, como é que eu posso melhorar? E é dinâmico, eu estou usando essas plantas, não vou acrescentar mais essa, não, mas esse biológico funciona melhor, nós precisamos buscar esse aqui. E vamos utilizar uma fonte de nutriente, está lá com vocês e outros. Como é que nós vamos ajustar para ficar melhor, para ter esse solo mais vivo, mais equilibrado? Temos feito trabalho lá com o grupo Sequita, ali, ó, seu Seis e outros, espetaculares também. Aqui a Fazenda Três Meninas. Quem conhece a Fazenda Três Meninas de café? Pessoal, eu não sei se tem mais um slide aqui do café, isso aí? Não tem não. Espera aí. Pessoal, aqui há 4 anos sem colocar herbicida. Ali há 3 mix um atrás do outro. Eu falava com eles sem conhecê-los. E fui já agora 3 vezes na fazenda. Então eles roçavam, passavam a trincha e depois jogavam. Eu falei, não, joga primeiro e trincha. 3 mix, herbicida 0, 4 anos. Ah, mas é 42 hectares. Claro, não é 1000 hectares. 4 abelhas sem ferrão. E utilizando, claro, utilizando os nutrientes, adubação, ajustes. Equilíbrio, qual que é o grande problema deles? O desafio grande. Bicho mineiro. E aqui, cada 100, 150 metros tem fedegosão, várias plantas perenes que são fonte de néctar e pólen para alimentar essas 4 abelhas sem ferrão que ajudam no... Ah, não, mas o café é autógamo, seu Calegari. A literatura fala. Só que tem alguma, a abelha vai lá e ajuda 8, 10, 12%, tem um dado científico comprovado que aumenta a produtividade do café. Então não é porque está escrito no livro, gente, que está... Ah, não, mas não é 2 doses? Os maiores instituições de pesquisa do Brasil falam que é 2 doses de inoculante. Eu recomendo 10. Eu testei 0, 5, 10 com os produtores, 15, 20. 2, 4, 6, 10. 10 a 12 de Brad-Rizob, 2 de Azospiril, os melhores resultados nós tivemos. Os outros, não importa, eu vou recomendar isso aí. Eu não sou microbiologista, mas nós temos um monte de gente seguindo e dando certo. Agora erramos também. Então eu não posso ficar, eu li, não está escrito ali daí. Epa, isso aqui nós já vimos, perdão. Isso aqui é o Grupo Figueiredo, gente. Produtor de leite ali, né, cristalina. Aqui levamos lá para ver esse mix, esse pessoal queria visitar o Paraná, mas o Paraná, as distâncias eram grandes, eles tinham 5 dias. Aqui eles viram soja, milho semente, feijão, algodão, girassol, sorgo, trigo, café, cana-de-açúcar, gado de leite, gado de corte. Que estava o Rei Archuleta, que estava o mexicano, e mais um venezuelano que é um professor, que ganha $18, e que tem uma fazenda de 800 hectares, que tira leite e trabalha com essa regenerativa, fantástico, e que está sobrevivendo lá. Olha aqui, gente, 800 hectares passando rolo faca. Esse outro produtor, né, espetacular. Eu tenho muitos, eu estou contando alguns produtores, gente, Ademar Bedin. Esse aqui é um produtor que nós começamos há 5, 6 anos também. 45, 43, 47 de feijão, soja, entrou os mix de plantas, entrou os biológicos, 60, 65 de feijão, 80, 90, 100, maravilha. Comprou outra fazenda para lá, tinha 300 hectares junto com o irmão, de dividir, hoje ele tem 1.200 hectares, todo irrigado, aqui ele está com um tomate fascinante, agricultura regenerativa. Esse aqui é do Grupo MEC, o Marquinho e o William, plantando os mix de planta de folha larga para plantar trigo, mix de folha estreita para plantar feijão, e muitas vezes, e às vezes você tem também uma planta daninha complicada, nós estamos vendo aqui o crambe, estamos vendo o calpio, um pouquinho de ataque, crotalária, e vai embora. Cadê o moço lá do milho? Isso aqui eu pensei que estava em português, mas não importa. Gente, ó, aqui, ó, isso aqui é lá em Montevideo. Isso aqui foram 1.256 hectares jogados, tem várias formas, jogado de avião, soja pronta para colher, nabo, crambe, trigo morisco, capim-curacana, de avião, nós estamos lá, recomendamos, o filho peitou o pai, falou, vamos pai, tá bom, jogou de avião em cima da soja. Ah, mas aqui tem morro, claro, cada situação é uma. Colheu a soja e amanhã plantou o mix. Desculpe, já falei bobagem. Jogou o mix por cima aqui, colheu a soja e plantou milho. Diminuiu até cigarrinha, gente. Fascinantes resultados de cobertura. Obviamente, usou fertilizante, utilizou ajustes, nitrogênio, espetacular. Então, nós temos aqui, ó, aqui, isso aqui é o nabo, aveia preta, branca, amarela, centeio, triticale, ervilhar comum, peluda comum, azevém, isso aqui, região frias. Você pode colocar isso aqui no meio do milho. Mas nós estamos fazendo isso. O azevém, o Rio Grande do Sul faz isso há quanto? Há 80, 90 anos. Quantos anos será que a soja entrou no Brasil?
Vocês têm ideia mais ou menos? Cadê o gaúcho? 100 anos! Saiu o livro da soja lá em Santa Rosa, que um padre, um frei, 100 anos. E já usava o azevém, jogava, colhia a soja e depois virava um potreiro para os animais. Então isso aqui dá para nós usar nas regiões frias, mas você vai usar tudo? Não. Milheto, o finger millet, milheto de dedos, que é o capim coracana, trigo mourisco, várias crotalárias. Ah, mas é junça. Não. É cocroleuca? Não. Aí vai dar problema. Você vai ter que usar herbicida, é complicado. Expectables, breviflora mais segura ainda, porque o crescimento baixinho. Braquiárias, quantas? Temos quantas? Eu trabalhei com 29 braquiárias e panicums, estilosantes, e tamane, miyagi, sinodo e outras, né? Pânico e aqui um outro sinodo. Quer dizer, nós podemos fazer combinação. Fizemos ali, no PADEF, centeio aveia, nabo, crotalária breviflora, expectables e trigo mourisco. Jogado, o pessoal, não, mas em janeiro, comecei de fevereiro, não vai sair. Maravilhoso. Então, temos várias opções para você. Você não vai deixar de plantar nenhuma cultura, em absoluto. Você vai criar o quê? Melhorar, dar esse sinergismo, né? Ajustando sempre nutrientes, sempre nós estamos falando, gente, macro e micro é fundamental, e muita gente está esquecendo, não, aqui não está adubando mais. Esse aqui é um dia de campo lá no mix de plantas, esse aqui é espetacular lá em Londrina, na Bela Agrícola, viu, professor Toninho? Esse aqui é o professor Hallis, professor Ricardo Hallis, como orientador de doutorado, aposentou agora da UEL. Ele pegou umas áreas aqui, esse aqui é um solo de 60, 63, 65% de argila, molhava e jogou e passou o trator por cima, como vocês fizeram. Cadê o menino da cocaria ali? Está ali, né, que vocês fizeram lá para compactar. E fez uma compactação estupenda, louca, nunca vi isso. Temos isso aí. 7,4, tal do meu amigo que fala Pascoal, Mega Pascal. Mega Pascal. O que era para crescer ali? E botamos um mix, né? Eu criei mais de 135 mix em vários países, levei para a França e outros lugares. Para renovar, eu fiz lá uns 30 e poucos, e tem esse que é o Reduct mais Massa, que é um mix de 7 espécies, que tem 600 mil hectares plantados no Brasil. E colocou o Reduct mais Massa. E as raízes foram embora, com 7,4 medido, até 20, 25 centímetros de compactação. E plantou a soja. E aí veio os resultados, daí colocou uma área onde tinha os mix de planta e tinha soja em cima com as raízes. Então o número, ele é morto. Você vê um colesterol alto, esse cara está morto? Não, depende. Então, o número, não acredite nele sozinho. Nós temos que ver o que nós podemos fazer. Essa soja colheu 77 sacas, e aí eu vou pegar o professor Crucial, que esteve aqui com vocês no ano passado, que é amigo de vocês, que fazem trabalho, tivemos juntos lá, estávamos juntos lá, né, em Maracaju, há uns 2, 3 meses. E ele mostrou, foi o Maurício Querubim que fez a primeira palestra, depois deu umas 120 pessoas, você fez, o Maurício, Calegari, depois o Crucial. Aí o Crucial falando tal, o Maurício falou do carbono no mundo, da Desalc, aí nós falamos de plantas e para a região, e o trabalho que a gente tem feito muito lá e tal. Aí o Crucial mostrou, falou o seguinte, Calegari, esses mix, nós estamos há 5, 6 anos, presta atenção aqui, moçada, professor Crucial que vocês tiveram com ele no ano passado. Calegari, 85% das raízes da soja está seguindo os bioporos desses mix. E onde tem as raízes, exudatos, ali que está cheio de nutrientes. Então nós não podemos mexer. Ali é que as raizinhas vêm vindo ali, os pelos radiculares vão estar disponibilizados. E água, então ele 85% medido segue o mix. Está entendendo? Então, compactação, temos que mexer bem. Isso aqui, os drones lá no Mato Grosso, que a gente viu lá, espetacular na área. Isso aqui nós já vimos. E aí, rapidinho para o café. Nós já estamos lá mais ou menos com 15 minutos. E daí nós vamos para as questões. Ó, que várias espécies de planta. Eu não vou falar disso porque o Luizinho já vem aí. Opa, isso aqui é daquele mesmo slide agora em português aqui, mas vai ficar com vocês isso aí. Mas quem que está fazendo aqui, cara? Isso aqui é Compir. Vocês conhecem Marion Compir, a família dos holandeses? Aqui é 8, 9 mil hectares. Aqui é agricultura regenerativa. Trouxe a Ingram lá dos Estados Unidos, que foi lá, composto, biológico. Aqui tem tamane, aqui tem braquiária, aqui tem outras espécies. Colheu milho, os animais. Temos mix no meio do girassol, 4, 5 anos. Temos mix no meio do sorgo, no meio do café, é louco.
Olha aqui, aquilo que nós já falamos. Aqui na Bahia. Olha no Paraguai. Se o guandu, que é uma das plantas mais valentes, está assim, gente, essa é com a compactação severa. Aqui não temos jeito, a planta não vai dar conta. Tá certo? Isso aqui lá na SLC, mostrando o quê? Várias espécies. Olha aqui, ó. Rosizense e Piatã. E a SLC está tirando o pé da Rosizense e indo para Piatã. Por quê? O bioporo é maior, ela tem um diâmetro de raiz maior. E maior oxigenação, as plantas precisam de oxigênio. Para tudo. Precisamos de micro-organismos aeróbicos. Para trabalhar e fazer bem para o nosso solo. Estilosantes, outra planta espetacular. Qual que é a segredo dos estilosantes? Escarificação de sementes. Esquisição física. Dr. Lauro Valdo Lara Cabeça já nos deixou, um chileno maravilhoso lá da UFO. Visitei ele, o professor Toninho conhecia. Ele fez esse trabalho com leguminosas. Quando você faz essa escarificação, você peletiza, o crescimento é rápido. Esse aqui é o presidente da cooperativa do Copadef. Esse campo vai estar no evento do ano que vem, que você conhece, né? Marcelino, pessoal aí. Aqui está o Beto Machado. Isso aqui é uma área lá do Mato Grosso. Isso aqui é uma área do Grupo Bom Futuro. Uma área de mix para entrar com cana, espetacular. Aqui é a Josi. Nossos amigos produtores da cooperativa ali, ó. Associado à cooperativa de Paraguaçu, nossos amigos ali. Isso aqui eu vou deixar que ele vai contar depois, Luizinho, as histórias maravilhosas. Está ali o nosso amigo Carril junto com o pessoal. Esse aqui, pessoal lá de Monte Carmelo. Esse aqui é a Juliana com Monserrato, que ganhou esse café aqui, foi servido em 42 países. Servido para mais de 2.000 pessoas, including Nine Fingers, e 200 países que estavam lá. Tomaram esse café lá ali do Monte Carmelo. Mix biológicos e toda a agricultura regenerativa. Esse aqui que nós falávamos, Furtado, esse aqui agora recente, espetacular, um café maravilhoso. Esse aqui é um café de 130 anos, lá no Caconde. Isso aqui é uma fazenda de 200 anos, está fazendo um trabalho lá em Coachupé. Isso aqui é uma área orgânica de café. Isso aqui é um mix de planta, o professor Toninho participou daqui, publicou, tem publicado trabalho. Aumentou 7 sacas de café, uma média dos últimos 5, 6 anos com a planta de cobertura. Isso aí é lá na Acre de Araguari. E aí nós podemos usar mix em citros, em braquiária, diversas plantas com ajustes. Isso aqui é lá na África do Sul. Isso aqui é lá na Inglaterra, que eu estive lá o ano passado, visitando os mix de planta no meio da uva. Espetacular resultado com trevo, com cornichão, com várias espécies, com azevém. Isso aqui é o cártamo ali no região de Unai. Cártamos tintoros, que é uma planta extremamente resistente à seca, também usada na Europa. Aqui com a integração com os animais, que é espetacular. Aqui alguns dos campeões, o De Bortoli do Rio Grande do Sul. Isso aqui o Laércio Dalla Vecchia. Doutora Dil Klepto falando para nós que a diversidade em cima do solo é o espelho do que está lá embaixo. Se nós tivermos só uma cultura, nós não vamos conseguir aumentar. Nós temos que colocar ativo biológico, nós temos que adicionar compostagem, nós temos que fazer esse solo vivo o mais rápido possível. Esse é o Lídio Kogishi de Açaí, nosso amigo produtor, a família com 120 hectares, que é um exemplo hoje para nós. Os produtores da região ali todos são soja, milho, safrinha, ele tem soja, milho, safrinha. Ele tem café, ele tem abacate, ele tem peixe, ele tem laranja. E está tendo o quê? O equivalente a 500, 600 hectares. Então, monocultura, nós precisamos diversificar. Nós precisamos melhorar isso. Compostagem lá na usina de cana do Paraná. Integração com os animais, espetacular. E os corredores, né? Flowering plants in field increase the population of natural enemies. Ou seja, as plantas em florescimento vão aumentar a população de inimigos naturais. Hoje os cordões agroecológicos, nós temos trabalhado nisso também muito nas lavouras, para se aumentar inimigos naturais. Visitamos uma área de 30 mil hectares de milho na África do Sul, e cada 500 metros, cada 500 hectares tinha um cordão de plantas nativas e outras. 60% do inseticida diminuiu. Por quê? Porque os inimigos naturais, eles precisam ter o seu habitat aí para melhorar esse reequilíbrio. Alternativas são umas 20, 30 plantas. Agora, qual local, qual região? Aí é diferente. Qual que era o medo? 5 minutos para terminar. Os americanos falavam assim, que você coloca a planta de cobertura, ela vai te roubar água no primeiro momento. No segundo momento, quando você começou a aumentar a matéria orgânica, comparado com a argila, é de 4 a 6, 8 vezes mais a capacidade, né, de segurar água. A área de superfície específica é maior. Comparado com a areia, pode chegar de 12, 14, 16 vezes mais. Então você aumentou o armazém de segurar nutrientes, micro-organismos e água. E água é vital no sistema.
Então, agora você pode falar um pouquinho, ele falou assim, eu posso que nós temos um experimento de 39 anos. Nós vimos o que aconteceu em 39. Eu não. Tem 12 teses, eu tenho 2, a de mestrado, doutorado minha lá, mas tem 10 outras teses de gente. Tem 6 da Universidade de Santa Maria. Está o Thales Tischer lá, que é hoje entre os 3 mais famosos do Brasil de Química de Solo. Fez o mestrado lá em Pato Branco também. Estudou depois doutorado na França e pós-doutorado. Então, o que acontece? Nós precisamos ver como é que nós vamos fazer. Você trabalha onde? Onde? Mas qual região? Brasil inteiro. Então tem participado lá ali no Sato, naquela região ali do Padef, aqueles dias de campo, tudo aquilo ali. Ali eu tenho uma história, aqueles produtores ali têm história. E que história de... Esse mesmo que mostrou aqui, o próprio presidente vai mostrar uma área, que ele fez 300 hectares de mix, mas os ajustes é loucura. Então não é uma coisa, é uma sequência. Entendeu? E aí vai dar resultado. Porque eu trabalhei muito na África. De 2, 3, 4, 6 meses. Tenho 2 livros em Moçambique, isso não importa. Tenho 5 livros no Paraguai, tenho 2 livros no Uruguai, 23 no Brasil. Isso não dá nada. Quantos produtores estão fazendo? E nós vamos embora, gente. Onde colocou o mix, mudou todas as histórias. Aqui nós já vimos. Olha aqui, lá do Gabe Brown, onde ele colocou os animais para comer, aumentou todos os micro-organismos do que deixar só essas plantas. Olha o que eles estão fazendo nessa região de Ohio. Para quê? Para jogar as plantas de cobertura ali. Ajuste, transplante de tomate em área de centeio. Isso aqui, meus amigos lá na França, Frederic Thomas e outros. Esse é um cidadão fantástico também. Hoje ele é um dos 3 mais famosos dos Estados Unidos. Da França, perdão. Aí eu estava com ele as últimas vezes, eu falei, onde que você fez o PhD? PhD? Eu não sou PhD. Onde você fez agronomia? I'm not agronomist. Ele é um técnico aqui que tem 6 livros, ele é o cara que manda na França no manejo. Entendeu? Tem 4, 5 pás, ele assessora a gente em mais de 30 países, Estados Unidos. Mas por que ele tem? A vivência, acompanhando de perto os melanges de planta. O tempo vai terminar, gente. Mix que fizemos lá com eles. Olha, aqui na África do Sul, isso aqui eu aprendi muito lá. Cape Town, isso aqui é um produtor fantástico que está fazendo agricultura. Eu vou gastar 1 minuto aqui. Essa fazenda daquele mexicano, eu o conheci, não sabia dele, para mim ele ainda vai ganhar um prêmio Nobel. Essa fazenda, e ele fez uma apresentação no Padef. Marcelinho estava? Aquele dia, não? E aí ele estava lá, ele fez uma apresentação, tinha lá umas 100 pessoas, e produtor de 1, de 10, de 1.000, de 5.000, estava lá SLC e tanta gente. Enfim. E ele contou o seguinte, isso aqui é uma região, do Chihuahua, no norte do México. Eu estive lá em Uva agora faz uns 3 meses, não no Chihuahua, lá no outro, em Hermosillo, lá numa região muito que chove 50 milímetros por ano, perto do Arizona, nos Estados Unidos. Então, o maior produtor de uva dos Estados Unidos, 5.000 hectares, 3.000 hectares orgânicos, e lá outro embaixo também que ele utiliza, mas coloca os nutrientes, tudo isso aí direitinho. E aí o que aconteceu? Ele tem frio, ele tem temperatura quente, o que aconteceu? Solo degradado, e ele contando, chapéuzão ali e o pessoal acompanhando. E eu estava traduzindo algumas palavras em espanhol, que também não entendia, eu também não entendia. E tinha o Alan Sense, que o senhor conhece bem, lá, a família lá planta lá, não sei quantos 2, 3 mil hectares, tem lá mais de 500 mil de suínos e tal. E aí ele contando, então aqui o que nós fizemos? Aí comecei, sem colocar nada. Aí ele trabalhava com computação, e aí ele veio para o Brasil, aí depois o Ray, o pai dele ficou doente, o pai dele está com 90 anos, e aí chamou ele para vir para o rancho, porque ele já não tinha condição. Eu vou quando o senhor quer, quando puder. 3 dias abandonei tudo, fui para lá porque eu gostava, já tinha lido o Rei Archuleta, regenerativo, comecei a colocar, cercar, soltar os animais, gado magro, e mostrando filme e tudo, e foi mudando, demorava 11 meses para voltar, e tinha 6, 7 espécies de plantas, e começou a melhorar esse solo de lobodelos, obideros, e aqui os vizinhos, e começou a mudar, passou 7, 8 anos, foi mudando, 15 anos. Tem 63 espécies que voltou, ele não usou uma planta de cobertura, não usou nada, só a mãe natureza, o pisoteio dos animais, o esterco, a urina e tudo aquilo ali. Aí o Alain me cutucou, falou, cara, legal, quanto que é? Eu já sabia, porque nós estávamos juntos a semana inteira, isso aí é uns 20 hectares, vamos perguntar. E eu perguntei ele assim, quantas hectares? 10 mil hectares. Aí você via aquelas bolsas ricas, aquelas bolsas famosas de marca, de grife que eu não sei, pegava o lencinho e enxugava assim, como é que pode? Então ele falou assim, eu vou vender água a vocês. Não, vou regalar a vocês. Porque você tem 1.700, estão reclamando. 236 milímetros de chuva. Ele está com um projeto no Texas agora, com menos de 100 milímetros de chuva. E criando animais. Então, gente, o segredo qual que é? O que nós vamos fazer? Não é se assustar com chove mais, chove menos. Eu tenho um pouquinho de experiência na África. Tenho
44, 45 missões de 2, 3 meses em 34 países dos 54 continentes. O maior problema da África não é falta de chuva. O problema da África é falta de infiltração de água. O solo está pisoteado, está tapado, não tem 1%, a água escorre. Então o que nós estamos fazendo com a água? Estamos tirando o terraço? 15 sacas de soja, mostrou lá essa semana passada. Então, gente, uma coisa complementa a outra. Agora ele já está colocando áreas com alguns nutrientes, ele está colocando biológicos, e aqui tem quantidade de universidade que estudou. Pessoal, esse aqui lá na ata, ele mandou eu terminar, vou terminar num minuto. Esse aqui é o meu amigo, aqui, mais 2 minutos para mim, o Sérgio Argentelli lá na Itália, espetacular, esse aqui na Suíça, esse aqui é o produtor pioneiro do plantio direto, nós fomos visitá-lo lá também, tivemos trabalho com eles. Isso aqui na Dnipropetrovsk, que está sendo atacado também lá na Ucrânia, tive 6 vezes na Ucrânia, aqui estava 12 abaixo de zero com os mix, isso aqui os rolo faca e ajustes, isso aqui é o experimento mais antigo de cana-de-açúcar do mundo, de 1928, lá em Durban, o maior porto lá da África. Isso aqui é o Frederico Thomas plantando em cima do mix lá na França. Isso aqui em Portugal, temos assessorado vários produtores de Portugal da pandemia, com os mix de planta no meio das oliveiras. Isso aqui lá na Bulgária, espetacular. Isso aqui é o Sérgio Argentelli, nosso amigo, com 18 plantas lá na Itália. Esse aqui é o meu guru, ano passado eu estive lá e falei, Sérgio, estamos indo, eu e minha mulher, ele falou, pegou o carro, 1.100 quilômetros, com neve, 1.300 quilômetros, e foi para visitar. Esse é o nosso guru, que ele não conhecia pessoalmente, passamos 2, 3 dias com o Rolf Derpsch, uma das maiores lendas. Isso aqui na região da Toscana, tivemos lá, espetacular. Na Itália, essa aqui na África, 300 milímetros, 300, 400, com plantas. Ah, mas o senhor está mostrando para dizer que o senhor foi lá? Não, para dizer que isso funciona em qualquer lugar. Nós precisamos de nutrientes, nós precisamos de água. Agora, o que nós estamos fazendo com a água? Nós precisamos dessa visão multidisciplinar, nessa visão de vários. Ah, eu estou avançando, mas eu preciso de alguma coisa para corrigir. Cada dia eu posso ser melhor. Aqui lá na África, aqui na Colômbia, aqui o rendimento, solos saudáveis. O que nos trouxe até agora nos garante que vai nos levar, nós temos que se reinventar. Somente os motivados vão motivar, somente os convencidos vão convencer. Se nós não estivermos acreditando, não vai dar certo. E tudo isso é energia, Deus é energia, todos nós somos energia. Agora, se temos algo bom e os produtores precisam, vamos mudar a nossa agricultura, vamos mudar nossos produtores, vamos mudar o nosso país. E devemos bioativar os sistemas, recuperar a memória de harmonia e abundância. Os navios estão a salvo nos portos, mas não foram feitos para lá. Eles foram feitos para avançar. E ter o conhecimento e não realizar, a mesma coisa que não saber. Ana Primavera nos dizia que ia ter uma grande revolução nos biológicos, já está acontecendo. E nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que se enfrente. É o que está acontecendo, inclusive no nosso país. Se não é possível mudar o caminho, mude o jeito de caminhar. Vamos parar de enxergar o que vai mal e ver o que dá certo. E estamos junto com vocês. Esperava que ia ter tempinho para discutir, mas acredito que vão ter algum momento aí junto com vocês. Deus abençoe a todos. A nossa mensagem é de não é uma coisa. A agricultura regenerativa são inúmeros componentes, são inúmeros cenários, que cada uma leitura a importância do diagnóstico, dos conhecimentos, da validação, e todos esses componentes para ajustar os atributos e avançarmos, não só com produção e produtividade, baixando o custo e aumentando a rentabilidade para um país melhor e respeitando a mãe natureza. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.